O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Do lado de cá. Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade que não para de cortar piso em sábado de manhã. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio Majorem na Tijuca pelo agora, de fato, jornalista Caio Belandi. Isso. Agora é oficial. Oficial. Bom momento aos ouvintes, né? Hoje fiz a defesa do meu TCC, enfim, jornalista, apesar de não precisar do diploma. Agora eu vou ter o diploma para ser um jornalista, como o Fagner muito se orgulha da profissão, né, Fagner? Estamos aqui com o convidado que, poxa, a gente está tentando, desde o começo, eu sempre falei que eu queria trazer esse convidado, um convidado com bastante coisa a dizer, de uma forma diferente do que a gente está acostumado aqui. Mas antes eu queria fazer um breve registro sobre muitas coisas que eu tenho lido sobre a cena de guerra que as pessoas falaram ontem do Maracanã. Estive no jogo, eu entrei cedo, então não tive problema para entrar, não vi as invasões. Mas na saída, eu saí logo depois que acabou. E eu tive muitos problemas com gás lacrimogênio e bala de borracha da polícia. Você sentiu numa manifestação na Cinelândia? Isso, exatamente. Eu até ia falar isso. Então eu vejo muita gente falando. Primeiro, eu acho que isso é muito óbvio. Isso não tem a ver com camisa de torcida, né? Isso não tem a ver com ser Flamengo. A torcida do Flamengo, como todo mundo sabe, é a maior do Brasil. E ela não é um microcosmo da sociedade. E talvez nem tão micro assim. Então, ela reflete exatamente tudo o que a sociedade vem passando. Essa violência, esse ódio, enfim, tudo isso, né? E quando perde, por lidar com emoção, quando perde um jogo, perde um campeonato, a coisa piora. Então, não existe violência no futebol, violência no esporte. Existe sociedade violenta que o futebol, que as emoções potencializam a violência. Então, eu queria falar isso porque eu tenho visto muita gente falando. E, enfim, eu vivi na pele e cuidado com os discursos, né? A mídia tem um discurso higienista demais, um discurso para gentrificar, para tirar, para criminalizar o torcedor. É claro que quando ele se refere a alguém que rouba um outro ou, enfim, bate no outro, vai se referir como torcedor, porque está ali como torcedor, mas são bandidos, né? Como as pessoas gostam de dizer. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Sobre o jogo eu não vou falar, estarei no Conexão Sudaca dessa sexta. Lá com o pessoal lá de São Paulo, estarei lá para dar meus palpites sobre o jogo, então meu espetáculo sobre o jogo, então quem quiser saber sobre o jogo, falarei sobre o jogo no Conexão Sudaca, e é isso. Também temos aqui o jornalista Fagner Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí muy contentos participar de este podcast, ¿no? Pues se dice podcast aquí en Brasil. ¿né? Estamos aqui muito contentos, independente de qualquer coisa. Será um programa muito feliz, muito alegre, muito satisfatório para nós e para nossos amigos e para nossos amigos que também estão ouvindo este programa. Isso não é televisão, mas tudo bem, vamos lá. Quem quiser ouvir você falar mais merda tem que ligar em qual programa amanhã? Conexión Sudaca. Mañana estaré en Conexión Sudaca con los compas en San Pablo con Martín, con Gabri y con Villa de la Gente y también el fútbol urgente que van a acontecer también en San Pablo junto con Mauricio Targino, Gabri y creo que Matías Pinto y Leandro y a mí. Vamos. Bem argentino você. Boa noite, economista Daniel Soares. Se o Fagner tiver sorte, o Matias Pinto não vai ouvir esse portunhol desgraçado antes da gravação do Conexão Sudaca, senão ele será cortado, né? Por ofensa à língua de Cervantes. Mas enfim. Língua de Cervantes. Eu também estive no Maracanã ontem, eu não tive problemas diretamente, porque eu estava num setor que a entrada é muito perto da rampa do metrô, então não tive problemas para entrar nem para sair, mas cheirei gás de pimenta no anel externo, uma hora que eu fui tentar pegar sinal do celular
celular, antes do jogo ainda, e quando eu cheguei na plataforma do metrô, eu ouvia o tiro, porrada e bomba do lado de fora. Não deu tempo de pegar o gás chegando na plataforma, né? Acho que o Caio chegou a pegar, e eu tenho vários relatos de que pegaram. Mas eu acho que eu não vou me alongar muito nesse assunto, que o Caio falou... Concordo plenamente e faria um adendo, que esse tipo de coisa, invasão, confusão em dia de jogo decisivo, sempre houve, porque em grandes jogos sempre haverá mais gente querendo entrar no Maracanã do que espaço dentro do Maracanã. A diferença... Agora, eu acho que são duas. Primeiro, uma radicalização da sociedade de forma geral, né? E nervos à flor da pele de forma geral, que leva a esse tipo de coisa, exacerba, né? E segundo, a política elitista de ingressos do Flamengo criou um ressentimento que antes não havia. Antes, o cara que estava sem ingresso, ele podia até estar sem grana, mas não era tanta grana assim, ele podia não ter conseguido ir pra fila, o ingresso acabou, o esquema que era o conluio do clube com a Sudeste desviava o ingresso, N coisas. Mas agora, do jeito que a coisa foi colocada, não só os preços altos, mas a exclusividade dos ingressos em jogos decisivos para sócios torcedores e desses sócios torcedores, a facilidade de comprar para a elite da elite, o cara que paga os planos mais caros tem a preferência, e só isso, seu único critério de corte do plano de sócio torcedor, você criou uma divisão e um ressentimento muito grande. Então a galera que estava sem ingresso, né, ligada às torcidas organizadas tradicionais, se organizou mesmo para invadir. Já tinha rolado invasão no jogo contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Agora rolou, foi de forma ampliada, tanto na Norte quanto na Leste. Muita gente. Com um sangue no olho maior, né? Por conta disso. Inclusive por conta que eu falei. Esportivamente também. O jogo era uma decisão sul-americana. Uma revanche que em 95 houve invasão. Muita gente também. Eu estava lá em 95 também. Tem esse tipo Eu também estava em 95 também. En las caderas, la cadera de Vamos combinar Maracanã. que só deixa você falar em português. Por favor. Tá difícil. Continua, né? Mas enfim, E isso, claro, a derrota foi a cereja do bolo nesse caldo todo. Pra acontecer o que aconteceu na saída. Eu não tenho... O Caio estava em 2004 contra o Santo André. Aconteceu algo similar. E eu não tenho dúvidas que em 2009, onde houve todos esses elementos, lá o Flamengo ganhou, foi tudo lindo na saída. Mas se não tivesse ganhado, seria algo parecido, né? Mas enfim, vamos tocar o barco, o assunto hoje é outro. Vamos seguir, porque se o Fagner... Ainda bem que o Fagner não torce pro Feyenoord e o jogo não é contra o Ajax, porque senão as cenas seriam muito mais lamentáveis. Cenas lamentáveis. Programa. Bom, além dos panelistas, hoje recebemos aqui o historiador Vitor Almeida, o suburbano da depressão, página de sucesso no Facebook, em breve em formato de livro. Conta pra gente aí o que você acha dessa visão que o brasileiro médio passa aperto, mas sabe ser mais feliz que os ricos, que é mais que o mesmo meio que mote da sua página, né? Então, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite aí, galera. E o livro já foi lançado, cara. Já? Já, foi lançado ano passado, tá atrasado um ano, tem um gap aí. Aí, tá vendo? Tem o produtor, culpa da produção. Culpa da produção. Lamentável, Rapaz, muito lamentável. Muito lamentável. O produtor foi dormir 3 horas da manhã, acordou às 6. Foi foda. Não, mas é isso basicamente que vocês falaram. Vocês tocaram na questão do higienismo, né? Que eu estudo bastante essa questão do higienismo. E os subúrbios, eles nasceram dessa política higienista, né? Da Primeira República. Né, de você afastar os pobres do centro, das áreas de poder econômico, né, e você foi jogando os pobres para as fazendas, né, dos sertões cariocas, né, que foram loteadas, enfim, e sem nenhum respaldo do poder público, e a gente nasceu assim. Até hoje, basicamente é assim, mas só que hoje é um pouco diferente por causa dessa disputa aí do discurso sobre o subúrbio, né, que vem desde 2010. Sim. Pelo Rio ter sido o palco de final de Copa, Jogos Olímpicos. 2008 até, né, que o Eduardo Paes lança no segundo turno contra o Gabeira um mote forte do Sou Suburbano, sim, com orgulho, embora ele seja de São Conrado. Mas de acordo com o Dória, é periferia, então conta. Tá. Passou de 6 km do centro, é periferia. São Conrado, periferia, tá bom. Exatamente. E hoje tem esse discurso, tem muito desse debate aí do que é subúrbio, que não é subúrbio, né? Inclusive a gente tá aqui na Tijuca. Tijuca é subúrbio. É difícil falar, com certeza. Né? Aí já Eu também meio que falo que onde não tem trem não é subúrbio. Tipo, a Ilha do Governador não é subúrbio. Não sei se o Vitor pode falar talvez melhor. Subúrbio eram os bairros que eram... distantes do centro. Distantes do centro, mas que tinha linha de trem, que o trem passava. Porque o trem tinha as linhas de longa distância, que é para São Paulo, Belo Horizonte, Campos, e as linhas de subúrbio. Então é diferente. O trem de longa distância, ele vai direto e só vai descarregar a gente nas paradas no meio do caminho e tal. E o trem de subúrbio, ele vai parando nos bairros. A lógica era essa.
Continua, Vitor. Então, e aí qual foi a ideia, a primeira ideia? Como você viu, assim, vou falar do subúrbio, vai ser legal? Porque eu acho que esse negócio até de depressão, outro dia eu tava conversando, não sei com quem, que falou que o suburbano da depressão foi um dos primeiros a usar hoje isso, tem vários, né? Virou franquia. Depois virou, eu não sei se foi um dos primeiros, que eu lembro até foi, mas talvez não um dos sei. primeiros de grande sucesso. De grande Tem sucesso. o Flamengo da depressão, tem o Fluminense da depressão. Aí virou. Conta um pouco assim a história, como é que isso surgiu. Essa questão da depressão acho que já vem desde do Orkut, né? Que tinha as páginas da depressão, comunidade. Né? Que nem aquelas with lasers, né? Não sei o quê. Sim, E, assim, o depressão, na verdade, não é pra falar mal, né? As pessoas acham que é pra falar mal de pobre, né? Que é pra zoar. E eu falo, não, cara, o da depressão, no suburbano da depressão, é justamente pra ironizar o suburbano, que ele não tá nem aí pra história do bairro, não tá nem aí pra saber o porquê que ele é depreciado, que ele historicamente sempre foi depreciado. E eu brinco muito com isso. Por que você precisa vestir uma camiseta do Arpoador e você não faz questão, você morando, sei lá, em Acari, ou você morando em Bangu, Honório Gurgel, e você tem que vestir uma camisa Arpoador, sei lá, Grumari, entendeu? Vou aproveitar aqui República de Ipanema, né? Agora eu Tijuquistão, tem a marca Tijuquistão. Vou aproveitar que eu já não sou mais cavalo de Gardel, Gardel foi embora, então eu posso falar português. Já passou o espírito? Já subiu, o cavalo já subiu. Mas eu continuo muito contente. Gardel, que na verdade ninguém sabe se era francês, uruguaio ou argentino, né? Argentina. Vitor, eu queria que você muito provavelmente conhece, né? Acho que todo mundo aqui do Rio de Janeiro que já viu RJTV, por exemplo, sabe quem é, né? A nossa queridíssima Suzana Naspolini, né? Você tá falando justamente isso, né? A tua página, ela trata de uma maneira muito diferente, pelo menos na minha visão, né? Da abordagem que ela no RJTV faz com as pessoas que moram no subúrbio. E aí, enfim, na Baixada Fluminense, etc e tal. O que você tem a dizer sobre essa forma como o novo jornalismo, a nova comunicação, ela trata das pessoas que vivem aí à margem do centro da cidade aqui no Rio de Janeiro? Como é que você vê isso? É interessante que ainda não se destruiu essa imagem do amparo, né? De que o cara mora na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada e tem que ser amparado. Ele é incapaz de produzir alguma coisa. Né? Eu acredito que a Suzana Naspolini seja uma jornalista competente, né? Mas assim, ela atende a uma demanda, né, de um mercado jornalístico que é voltado para as elites, né? Quase animaliza. Inclusive, ela é líder de audiência da RJTV e quando ela não tá, alguém cobre ela, cai a audiência. Então ela tornou-se uma figura desse. Mas é quase como animalizar aquela questão de tratar, olha como são coitados. Tati-bitati, né? Olha, vem aqui, vamos subir na árvore. Eu acho interessante essa forma de jornalismo dela, né? De quebrar essa ideia do jornalista sentado atrás da bancada. Sim, né? Está ali, pelo menos. E assim, tem até uma página no Facebook, não sei se vocês sabem, Suzana Naspolini, a maior fazedora de obras da região fluminense. Não conheço essa. Muito interessante. Que até fala sobre, assim, tinha uma postagem que falava, eu tenho um sonho de quebrar minha rua só para receber um calendário da RJTV, né? Eu cheguei a replicar isso, que eu achei muito interessante. Mas eu acho o trabalho dela, assim, como jornalista, bem bacana, só que ainda se estigmatiza muito, né? Você tem que tratar o suburbano, o morador da Baixada Fluminense, que também é um suburbano, não deixa de ser, como o precisado de ajuda. E aí, é um ser incapaz de se auto-organizar, né? Sim. Tem que vir alguém de fora e mostrar pra ele, olha, é assim que faz. Isso. Mas assim, como é que você vê, assim, talvez no médio, longo prazo, essa ideia de que, de fato, política pública nesses lugares está sendo feita através do RJTV Primeira Edição? Isso. Sempre foi, né? Por isso a Suzana Naspolini é a maior fazedora de obras. De obras da região fluminense. Norte-Oeste. Isso não é uma loucura? Cara, porque assim, hoje o subúrbio ele é meio complexo, né? Hoje em dia você não tem como dizer o que é subúrbio, né? São vários, né? Ele é heterogêneo. Sim, é heterogêneo. Você tem os clássicos, né? Que é o subúrbio da Leopoldina, o subúrbio da Central, né? E com o passar dos anos, tem até um livro legal do Nelson da Nóbrega que fala sobre o rapto ideológico da categoria subúrbio, que ele vem analisando, geógrafo, que ele vem analisando desde a criação da Central do Brasil até, se eu não me engano, 1950, 1960. E como essa nomenclatura ela veio através da história, né? Porque ela passou justamente pela essa questão geográfica, né? Do que é o subúrbio, que a gente falou. Do trem. Não, ele até desmonta essa ideia da linha do trem.
trem. Então a linha do trem é... Sim, que não seriam os bairros que teriam nascido a partir das estações, mas as estações que nasceram a partir dos bairros. sim, tá. Né? E ele vem falando que isso vem mudando, né? Que hoje você pode considerar o subúrbio como um lugar pobre, sendo que você vai em Campo Grande, hoje você encontra casas de 1,5 milhão, 2 milhões. Sim, Olaria, por Existem exemplo. vários campos grandes, na verdade. Né? Campo Grande, por ser um lugar muito grande mesmo, de verdade, tem o Daniel sabe falar melhor do que eu, acho que melhor que qualquer um aqui, porque enfim, foi criado, nascido lá. Mas tem os bolsões pobres e os bolsões ricos. Bairro Araújo, em Irajá, por exemplo. A própria Zona Oeste exatamente. e a Zona Norte têm demandas diferentes, dentro delas e entre elas, né? Não, e é muito louco, assim, o que eu como morador... Você falou nascido em Campo Grande, eu nasci na Clínica Joari, que hoje é Westdor. Joari, pode crer. Mas cheguei West a conhecer Door. como esse nome. Com W. Cheguei a conhecer com esse nome. West. Westdor. Tipo West Shopping. Mas Muito O É shopping é Park West Shopping. Park Shopping. Agora tem o Park novo Shopping. Park Shopping. é muito louco esse negócio do Também conhecido subúrbio. como Barra Shopping de Campo Grande. Basicamente. Porque eu, por exemplo, eu também sou nascido no subúrbio. Na verdade, eu nasci em São Cristóvão, mas não me criei em São Cristóvão. Só nasci lá, na clínica Doutora Loan, ali perto do como é que é o nome? Da Quinta da Boa Vista. Hoje chama Dr. Alô. Não. Né? Dr. Aloan. E aí eu achei muito interessante isso que você falou, Vitor, no começo da sua fala, que é essa questão do pertencimento, como as pessoas não têm muita, né, a grande maioria das pessoas não sabem da história do lugar onde vive, né, do lugar onde nasceu. E aí eu, por exemplo, que sou nascido em São Cristóvão, me criei no Engenho da Rainha, já rodei um pouco, morei no Engenho da Rainha, morei em Santa Teresa, morei no Caxambi, voltei pro Engenho da Rainha de novo, mas as pessoas, eu tenho certeza que, por exemplo, no Engenho da Rainha, que é o lugar onde eu moro hoje, se eu for perguntar, ninguém sabe da história do bairro, no entanto, é um bairro com história riquíssima, assim. Tem um condomínio que tá lá até hoje, da década de 60, que o nome, na verdade, é Cidade do Som, mas se conhece como Conjunto dos Músicos. E é um lugar onde morou Pixinguinha, onde morou Jovelina Pérola Negra, onde morou Zequete, onde morou Dona Ivone Lara, um monte de gente que é riquíssimo na cultura carioca e que não se faz nem ideia do que é o lugar, na verdade. Parecido, eu sou de Maria da Graça, que é um bairro bem próximo de Engenho da Rainha, parecido com Maria da Graça. Maria da Graça é um bairro onde morou Ângela Maria, Guinaldo Raiol, e onde nasceu o Latino. Principal. É o principal, esse último de todos. Com Esses certeza. nomes, no fato, não dá nem pra comparar. Quem Mas, vendeu mais discos? Pois é, mas é assim... E aí você trata, enfim, na sua página de uma maneira, assim, muito empoderadora até, digamos assim, mas como é que você vê essa questão dessa dupla essa coisa do carioca que, na verdade, assim, o cara é carioca e Mas na Zona Sul. a identidade do carioca Não é aquela. é no máximo até a Lapa ali, assim, Ligada forçando à a praia barra. também. É uma coisa muito Praia. mais ligada à praia. A Lapa recente. Lapa né? recente. A Lapa é de 15 anos pra Isso, cá, isso. talvez. porque Lapa antes a recente. mesma Lapa era E no um lugar... máximo umas historinhas de Madame Satã pra dizer que você é muito malandro. Inclusive, esse é um pouco do mote do lado B, né? O lado Sim, B, quando a gente criou o nome É lá porque do é pra B do lá Rio, dos arcos. A gente queria dar vários nomes, né? Era pra falar de coisas dos arcos, porque assim, o Rio de Janeiro é muito falado da Lapa pra lá. Da Lapa pra cá, que no caso a gente tá na Tijuca, né? É menos falado. Então, No máximo até o Maracanã. Mas assim, como é que você vê, assim, para um morador do subúrbio, como é que é se denominar carioca num ambiente onde a sua vida não é carioca, digamos assim? Pois é, o amigo aqui de Campo Grande sabe que, por exemplo, no Rio você tem vários rios, né? Sim. Você tem como vocês falaram, o rio da praia, o rio da Orla, né? Que não deixa de ser o nosso cartão lá de fora. Que até nos 450 anos eu fiz um texto sobre isso, que a gente não deve desprezar isso, mas que a gente tem que valorizar o que tem dentro, no interior. Né? Hoje, morando na Zona Oeste, eu sou da Zona Norte, né? Originalmente, 26 anos, eu sou de Olaria, né? Fui criado ali em API da Penha. E eu me mudei para Sepetiba tem uns 3 anos e eu sinto muito isso, né? Você vê que a galera da Zona Oeste é diferente da galera da Zona Norte. Sim. E, inclusive, a Zona Oeste é totalmente independente. Eu digo a Zona Oeste lá de Campo Grande, não a Zona Oeste chamada Nutella, né? Jacarepaguá e Barra. Zona Oeste Sul. O pessoal vai me bater na página falar isso. Mas tudo bem. A Zona Oeste do lado maciço da Pedra Branca. Porque também tá crescendo a especulação imobiliária, enfim, tem uma opção de coisa. Mas é uma coisa totalmente independente. Aquele lado lá de Campo Grande é totalmente independente do que é o Rio de Janeiro convencional.
E já rolou tentativa de emancipação, né? Mas por questões políticas, né? Locais. No máximo as pessoas saem pra trabalhar, né? No centro da cidade. Isso. E dizem que são bairros territórios, né? Mas que não se tem um investimento de postos de trabalho na Zona Oeste. Enfim, isso é uma discussão muito longa. Mas, assim, eu me vejo como um carioca legítimo, né? Porque o carioca de vitrine... Né? A gente não é carioca de vitrine. Eu sou pobre. Eu sou baiano. Então. Eu não. Você olha para o Císio e já vê um baiano. Pra eu ir na praia, eu tenho que ter pelo menos hoje é 3,40, né? Tem que ter 6,80 no meu bilhete único pra pegar a integração pra poder ir no recreio. E eu não gosto de praia. Somos Carioca dois. que não gosta de praia. Somos dois. Acho curioso que, assim, eu conheço muita gente, graças à internet principalmente, de outros estados e as pessoas ficam, pô, mas tem a praia aí e tal, mas eu moro em Maria da Graça e eu sem carro, com a linha amarela, eu ainda chego em 20 minutos se não tiver trânsito na Barra. Mas até metrô é missão. O metrô da Maria da Graça pra Ipanema, por exemplo, 44 uma hora estações. quase, 50 minutos. Independente de você... E vai cheio. Independente de ser direto e eu ou fico não, brincando, por exemplo, com o pessoal de São Paulo, fala, cara, mas se tu pegar o carro e partir, sei lá, pra Santos, tu vai demorar o mesmo tempo. Sim, mais ou menos, né? Não sei se é exatamente Se não igual. tiver engarrafamento. Se não tiver O que engarrafamento. sempre tem. Mas assim, então, as pessoas acham que tem essa visão, né? Do Rio de Janeiro ser praia e a gente sabe que não é. E essa questão do quando você fala que é do Rio de Janeiro, a galera acha que tu mora 15 minutos da praia. Isso, vai Sim, pra qualquer todo lugar. dia. Vai pra praia todo dia. E se você viu algum artista na praia, se você já falou com alguém, tirou foto com não sei quem. Acho que já contei essa história aqui de um amigo que foi passar a carnaval com um grupo de amigos, fomos passar carnaval em Além Paraíba, Minas, que disseram que era legal e tal, isso já tem bastante tempo. E aí fomos, e aí lá, pô, o moleque chegou pra poder dar ideia na garotinha e coisa e tal, só que, pô, ele morava em Nilópolis, né? E aí, pô, era todo mundo do Rio, só que ele era de Nilópolis. E aí, pô, a menina perguntou, pô, você é do Rio, mas você mora onde e tal? Aí ele, pô, mora em Nilópolis. Ela, pô, Nilópolis não conheço não, onde fica? Ele é entre Petrópolis e Teresópolis. Muito bom. E que distante. Muito bom. Essa história, me lembrou a história de um amigo meu, essa coisa de subúrbio, né? Já que a gente tá contando a história, que ele dizia que ele chegava nas meninas e tal. Tu mora onde? Aí, Copacabana, ali, Ipanema. Qual é o nome da rua ali? Ele Francisco Coutinho. Francisco Coutinho, na verdade, é onde ele mora realmente, mas é uma rua em Maria da Graça. Em Copacabana tem a Francisco Otaviano. Então as pessoas, às vezes... Arpoador, inclusive. Que é arpoador. Então as pessoas ficam, às vezes, Francisco... Entendi, Francisco. Se identificam. É ali e tal, é ele, exatamente. Mas ele dizia o nome, mas esse cara é um figuraço. É realmente muito história curiosa, de subúrbio, né? Porque assim, o subúrbio carioca é definitivamente, na minha visão, é o lugar com mais história que tem na cidade. E onde a carioquice se expressa. Exatamente. Mesmo porque a maior parte da cidade mora no subúrbio. Sim. E aí, se a gente for puxar, né, historicamente mesmo, acontecimentos históricos, né, que se a gente for puxar, a gente vai ver que, enfim, nós temos o Maracanã, o subúrbio carioca tem o Maracanã, tem São Januário, que é o lugar, pô, querendo ou não, os discursos de Getúlio Vargas. O maior estádio da América do Sul durante muito tempo. Né, tem o Guilherme da Silveira do Bangu. Guilherme da Silveira em Bangu. Ítalo Delcino. E saindo do futebol, enfim, as escolas de samba, todas as tradicionais são o subúrbio. Tem a Portela e Madureira, que dizem que é Oswaldo Cruz ali, aquele meio, tem a Mangueira, tem lá na Zona Oeste a Mocidade, o Império Serrano. Salgueiro aqui do lado. O Salgueiro aqui na Tijuca, embora a Tijuca não se considere subúrbio. Isso. Mas é um lugar de muita história, né? De muitos acontecimentos históricos, de onde surgiu boa parte das principais figuras que já existiram no Rio de Janeiro. Né? No meu bairro, inclusive, né? Que eu já contei uma parte aqui. O Engenho da Rainha é porque ele foi uma terra, um engenho de fato que pertenceu à Imperatriz Carlota Joaquina, e lá tem a Serra da Misericórdia, que é um morro que tem até atrás do condomínio onde eu moro, que ainda está vazio, ainda não tem muita ocupação lá, que era um lugar que se chamava Serra da Misericórdia porque era o local onde os escravos fugindo do engenho, era o local para onde eles fugiam do senhor do engenho, aí se tornou Serra da Misericórdia. Então, quer dizer, é um lugar riquíssimo de história. Se a gente for procurar, até tem uma série, agora eu não lembro exatamente o nome, mas teve uma série de livrinhos assim pequenos que contavam histórias de bairros do subúrbio. Eu até tenho o de Bangu, quem escreveu foi o Roberto Assaf, né, aquele jornalista rubro-negro também, né, que deve estar com a cabeça um pouco inchada de ontem para hoje.
Eu acho que é legal, assim, a gente tem muito ouvinte fora do Rio, né? A boa parte dos nossos ouvintes fora do Rio, então é bom a gente explicitar um pouco, talvez não saibam, não tenham noção. O subúrbio, ele tem um pouco de coisa, muitos dos bairros, né? Não todos. Onde eu moro, por exemplo, Maria da Graça, as pessoas ainda botam a cadeira, aquela velha cadeira na porta de casa pra pegar um ventinho, tomar uma cerveja e ficar. Óbvio que assim, lá onde as coroas fofocando na rua. Fofocando a vida dos outros. E assim, esse lance de pertencimento, eu vivo isso na pele, porque minha mãe é nascida e criada no bairro, né? Minha mãe tem 57 anos e é nascida e criada no bairro, conhece todo mundo do bairro, enfim. E meu pai, que era criado na Vila da Penha, depois que casou com a minha mãe, ficou em Maria da Graça, separaram, ele continuou e também conhece todo mundo e tem essa coisa, né? De as pessoas se conhecerem. Sim. E eu vivi um pouco na pele a diferença entre Zona Sul e Zona Norte, ou enfim, Zona Sul e subúrbio, porque eu namorei 2 meninas na Zona Sul e o estilo de vida delas, com, por exemplo, com um vizinho na Zona Sul, a relação com o vizinho na Zona Sul... frio, né? Totalmente frio, não existe, e eles fazem questão de falar, não quero que se meta na minha vida. Na Zona Norte é um pouco diferente, porque é o cara que vai te acudir, é o cara que vai estar ali, porque não tem o porteiro, não tem o zelador, não tem, enfim, é o seu segurança. Não tem o poder público também. Não tem o poder público, então normalmente é o cara que vai te acudir, é o cara que tem o carro, o cara que, enfim... não tem plano de saúde, não tem ambulância, enfim. Quase isso. Então, assim, essas relações, lá no meu bairro, por exemplo, Maria da Graça, preserva muito isso, é um bairro bem bucólico, eu diria, até porque passa cavalo e tem porco, porque tem... enfim. Lá em Sepetiba tem cavalgada ainda. Sepetiba é bem rural. Sepetiba já é bem rural. Então, assim, e só pra eu completar falando do meu bairro, né, Maria da Graça, fica a 10 quilômetros do centro da cidade, fica a 25 minutos da central de Presidente Vargas, que é as estações de metrô, ou seja, é um bairro muito próximo do centro, que do lado do Maracanã quase, Meier, enfim... É uma região muito, muito... É bem diferente, Maria da Graça, do Meier, por exemplo, que o Meier também... O Meier é um pouco da Tijuca, né? O Meier é mais cosmopolita. Os caras não tão... E é a capital do subúrbio, né? Ele se autodenomina. Deixa o pessoal de Madureira ouvir. Mas ele teve uma especulação imobiliária muito forte nos últimos anos no Meier. Sim, então assim... Você vai lá hoje em dia, só prédio novo. E só pra concluir, passar a palavra pro Dani, Maria da Graça tem... As crianças jogam bola na rua de noite. Eu acho isso incrível. Porque eu fico assim... Dificilmente a gente vê hoje. Muito difícil a gente ver hoje. Estão se perdendo, realmente. Por causa da violência, por causa da tecnologia, enfim, etc. E eu sou de uma geração que eu fiz muito bem essa transição. Eu jogava bola na rua e de noite ia pro computador. Então eu fazia os dois. Brincava de pique-esconde, enfim. E eu vejo lá crianças assim de 10, 11 anos jogando bola na rua. Então Maria da Graça ainda preserva muito do subúrbio. Talvez seja até um dos bairros que ainda preserve bastante isso. Esse negócio de pertencimento, 13 anos atrás, eu era recém-formado, trabalhei num projeto da prefeitura que era de pesquisa econômica em comunidades da Zona Oeste, 15 comunidades, e uma das comunidades era Agulhas Negras, lá em Campo Grande, que era uma comunidade de ocupação recente. Na época não tinha 15 anos de ocupado, e era adjacente ao bairro onde a minha avó morou durante 40, 50 anos, onde meu pai e meus tios nasceram e foram criados e tal, e então essa ocupação, na verdade, era quase que uma expansão do bairro, né, daquele subbairro. E aí eu tava lá, preenchendo questionário, fazendo pesquisa com o comércio local, aí eu vi as pessoas me olhando assim, aí alguém chegou assim e falou: "Você é neto de Norina?" Aí eu sou, minha avó, Norina. Neto de Norina, sou. Filho de quem? Aí eu sou filho do Everaldo. Estudei com ele, não sei o que lá e tal. E todo mundo me conhecia, chamava pra tomar café e tal. Eu não conhecia as pessoas, mas as pessoas me conheciam de ver passar na rua. Comigo é assim também. Ô Vitor, mudando um pouco de assunto, você tem a página desde quando? Desde 2012, agosto de 2012. 2012. 5 anos já. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente tá sempre falando da virada que o país deu principalmente a partir de 2013, depois de 2014, com o golpe, com tudo isso mais. Como é que foi a página? Eu curto a página provavelmente desde 2012. E eu vi muitas das páginas... Precursor das redes sociais. Eu vi muitas das páginas, algumas das páginas começarem a tomar postura... defendendo algum tipo de ideologia ou, enfim, algum tipo de coisa mais politizada. Como é que foi... Fazendo pior, né? Dizendo que, não tô defendendo ninguém não, porém... Não, mas eu queria te perguntar, resumidamente, como é que é lidar, porque você fala de política. Outro dia eu vi uma postagem sua falando do Eduardo Paes, porque você brinca bastante, a gente brinca aqui também, porque o Eduardo Paes tem aquele jeito de malandro e tal, mas a gente sabe que não é um prefeito que nos agrade. Inclusive ele curte a página. É bacana. É fanfarrão pra cacete. Isso ele tinha de bom, pelo menos. Então, assim, como é que é falar
se você tem algum medo de falar, de repente, sobre política. Porque você fala, você não dá ali suas opiniões, talvez de maneira mais sucinta, mas você fala bastante. Então, eu queria... Como é que é isso, assim? Porque, assim, como vocês falaram no começo, né, as coisas são muito polarizadas. Né? Então, as redes sociais elas acabaram se tornando o quinto poder. Né? Você tem o quarto poder, que é a mídia. Hoje nem a mídia está dando conta das redes sociais. Né? E a gente vê a eleição do Trump foi baseada basicamente nas redes sociais. Então, assim, você tomar uma postura escancarada, né? Você tem que estar pisando em ovos, principalmente no Facebook. Porque hoje eu estava lendo ali antes de começar o programa que parece que invadiram o perfil da Patrícia Leles, né? O pessoal botaram foto do capitão lá e tal. E, assim, eu procuro, assim, dar alguns pitacos, né? Algumas dicas. Toques. Né? Mas eu já nos comentários eu sempre falei, eu tenho essa posição mais voltada ao que chamam de esquerda, né? Como o Ciro Gomes diz, não tem um projeto de esquerda para o Brasil, é muito grande, né? Porque o Brasil, falaremos pelo sobre histórico, isso daqui a pouco. né? E, assim, eu tenho minha visão progressista, né? Tenho algum viés conciliatório, assim, que eu não gosto muito de expor justamente para não quebrar o ritmo da página. A essência da página. Né? Porque a gente vê um monte de páginas aí de bairros que elas acabam tomando... Bolsonaro 2018 total. Alertas, os alertas, os news. Alerta Leblon, inclusive, grande página. A sua página fala um pouco, eu já vi falar acho que um pouco sobre isso, né? Eu acho que já viu... Sim. Porque, assim, a mídia, né, tradicional, ela já faz esse papel de depreciar os subúrbios, os bairros pobres. Por que eu vou ter que continuar fazendo isso? Eu recebo vários inboxes, né, falando, olha, anuncia que tá tendo tiroteio, anuncia que roubaram o carro, não sei o quê, anuncia que não sei o que, estão roubando. Cara, eu não vou fazer isso. Rio de nojeira. Basicamente, Nossa. eu não vou fazer, porque isso já fazem, entendeu? Já sempre fizeram, fazem e vão continuar fazendo. Porque são bairros voltados para as classes pobres. Então, a vontade, o que precisa é depreciar o pobre. Eles querem depreciar o pobre. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente valorizar o que a gente é capaz de produzir, mais a gente vai ter força, mais corpo para bater de frente. Isso. Né? Então a minha postura é basicamente essa, né? Eu não sou extremista, né? De que pegar arma, mas não sei o que. Vou te confessar que um dia eu já fui. Um dia eu já fui. Eu costumo dizer que em pegar arma não, porque eu sou cagão, mas se tiver que ajudar ali no aparato, na logística, eu tô aí. Não, eu já cheguei a flertar, Sim. Já li autores anarquistas, tenho amigos anarquistas, né? A gente chegou a flertar um pouco ali, né? Mas hoje eu já me vejo um pouco mais conciliatório, né? Hoje já leio um pouco mais sobre essa história do trabalhismo, essa questão do velho Brizola, né? E é basicamente isso, cara. Eu só quero que a classe trabalhadora se dê bem, né? Ou amenize a sua dor, né? O que eu puder fazer para ajudar a galera, eu vou estar fazendo. Outro dia eu até denunciei uma empresa, né, que tinha tirado a mesa de almoço da galera lá e tal, deu uma repercussão, enfim. O que eu puder fazer para ajudar, sempre ao lado da galera pobre, eu vou estar fazendo. Com a reforma trabalhista aí, o que não vai faltar é empresa para você denunciar. Pô, com certeza. Tomar cuidado para não virar um vagas arrombadas. Pois é. E sempre lutando, claro, pela emancipação do nosso país, Rio de Janeiro. Pô, país Rio de Janeiro. Cuja capital será o quê? Madureira. A capital. Brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus. A gente falou de Brizola e tal, vamos passar pro tempo da Guanabara. Papo na esquina, eu quero rir antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. A priori, ano que vem é ano eleitoral. Como o cenário aí pra frente ainda tá muito nebuloso, a gente vai aproveitar esse episódio final do segundo ano de Lá do B do Rio, da segunda season, pra entrar no ritmo do programa. Segunda temporada. Segundo ano. Do West, Segunda edição. Pra gente poder... Bom, enfim, o objetivo do quadro é lembrar dos momentos mais pitorescos dessa patuscada que é a política brasileira. Pantomima. A gente... Sonhos de uma noite de verão. A gente tá fazendo aqui um programa, enfim. O seguinte. Como rolou um editorial no começo do programa, um editorial futebolístico, em função dos belíssimos acontecimentos dentro de campo, né, da última quarta-feira, e dos não tão belos assim do lado de fora. Cenas lamentáveis.
como rolou um editorial, a gente acabou nem explicando muito também qual era Qual a o programa nossa hoje, proposta. isso. Enfim, Explica então, Fagner. Temos aqui um convidado que é mais um dos grandes convidados que a gente estava sempre tentando buscar, né? Desde a nossa primeira edição, a gente já tá hoje agora, essa de hoje é a 45. A gente tem uma lista secreta. Né? E é o último programa, é o último programa do ano. Depois disso a gente só vai voltar no final de janeiro, não é isso? Já 26, decidiram? 26. No dia 26 de janeiro. Salvo então, se condenarem o Lula no dia 10, aí a gente volta. Não, é 24. É 24, então tá tranquilo. Mas pode ter algum acontecimento relevante aí. Caô vai Temer pode morrer. É o seguinte, até o dia 15 a Central 3 tá fechada, então não vai ter programa. Depois disso pode ter mais um. A gente, no máximo, a gente pode fazer um videozinho pra lançar na página no Facebook e tal. Mas aí... A fase preliminar do Campeonato Carioca vai começar 20 de agora, dezembro. né? Acompanharemos. E aí, o que acontece? A gente vai... A ideia é de fazer uma discussão mais leve aqui, lembrar, como o Alciso falou, as pantomimas, as patuscadas. Deblaterar como parlapatão que somos, né? Sobre a política E miscuir nacional. com ferrinhos de dentista. Os escoços. E aí... É porque assim, isso que a gente conversa geralmente entre os blocos. O que exatamente. Quem bom edita explicar. é o Yamin, sei lá, quem vai editar, acaba tendo que ouvir essa Pra quem ainda porcaria. não- Hoje a gente resolveu fazer um programa só sobre isso. Pra quem ainda não pegou referência, que quase todas essas palavras bonitas que nós falamos é o vídeo Fernando Collor dando... Muito louco. Muito Fernando louco. Collor, muito louco. Mas que tem outras versões que é Fernando Collor dando entrevista pra Sônia Bride em 97. Fernando Collor ao som de Sweet Dreams. Que, na minha opinião, é o melhor de todos. Assim. Fernando É a Collor melhor with edição de lasers. todas. E só pra deixar claro, a gente sempre conversava sobre isso, a gente sempre Porque fala... esse vídeo é hilário, são 7 minutos dele falando muita merda. 10 minutos. A gente não vai trazer o vídeo, a gente até queria trazer, editar, mas ia ficar, enfim, longo. Filhotinho. Joguem, quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, joguem no YouTube, Fernando Collor. Tem 2 vídeos muito bons do Collor, 3 vídeos muito bons do Collor. Tem essa entrevista pra Sônia Bride, que ele é sensacional, eu quero que passe no meu enterro. Digamos que ele está com olhos bastante arregalados. Mentira da tem Receita Federal! Mentira da Receita Federal! Mentira da Receita Federal! 3 vezes dizendo que é mentira! E aí tem um quadro enorme do Romero Brito atrás, Romero assim, é Brito. sensacional. E ele bate na mesa e ele dá um show de um Olhos português... arregalados. Português perfeito. Não é perfeito. Quer dizer, por que Essas coisas de por que eu tenho que pantomima. conhecer esses camaradas? Nada Por quê? Pantomima, patuscada. Nada disso significa o que ele dia quis eu dizer. parei pra pesquisar com a Raquel, nada disso significa o que ele quer dizer. E ele fica... Por que eu deveria conhecer esses camaradas? Eu sou ex-presidente da República, não tenho conhecimento com nenhuma máfia de autoridades, muito menos máfia que tem sotaque. Então, assim, joguem. Esse é um dos vídeos que eu acho que é o melhor. O Fagner já acho falou o vídeo hilário. inteiro, basicamente. É, Ele falou, não precisa. Não, minutos botou- de vídeo, isso é uma porra. fantasia, é outra fantasia, um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Muito bom esse vídeo. O segundo do Collor também, que eu também fiz essa referência, do deblateral como parlapatão que é ele respondendo ao... Hebdomadários. ao Pedro Simon, né? Pedro Simão. No Senado, joguem a briga do Simon com o Collor, que é sensacional. Collor com aquela cara dele de que tava Bufando, possuído bufando. em pleno cenário. Bom lembrar que o Collor, cujo pai matou... Daniel que conhece Não, deixa o exatamente Daniel contar a história, porque ele conta mais engraçado. Conta a história desde o começo, né? Arnon de Melo, pai do Fernando Collor de Melo, foi governador de Alagoas no início dos anos 50, sucedendo Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que era um grande inimigo político e tal. Nossa Wikipedia. E reza a lenda que no primeiro dia de mandato, Arnon tomou posse e teve que arrombar as portas do palácio do Palácio dos Martírios, que é o palácio do governo de Alagoas e Maceió, porque o Silvestre Péricles tinha trancado as portas e jogado a chave fora. E aí o novo governo teve que arrombar as portas. No que entrou, tava com todas as paredes sujas de merda, de cocô. De fezes, de decretos humanos. Excrementos humanos. Porque na véspera, o Silvestre Péricles tinha mandado dizer nas cadeias, todas as cadeias de Maceió, que daria indulto a todos os presos que cagassem mais de meio quilo. E com o material apurado... Isso é lenda. Com o material apurado, ele sujou as paredes do Palácio dos Martírios. Imagino que não pessoalmente. E Dona Leda... Dona Leda Collor, esposa de Arnon de Melo, mãe de Fernando Fernando. Collor, diz a lenda que nunca mais conseguiu voltar ao Palácio dos Martírios durante todo o mandato. Desmaiou de tanto desmaiou, nojo que ela caralho. sentiu. Mas enfim, essa história aconteceu. Mas é verdade, eu tava lá, eu era merda. Tava Você lá, reencarnou depois. Eu era verdade. parede, né? Mas enfim, só pra essa historinha pra sentir o nível da rivalidade. Mais tarde, anos mais tarde, ambos foram eleitos senadores por Alagoas e passaram a se encontrar nos corredores do Congresso Nacional já em Brasília.
Brasília. Isso já era 62, 63, acho que 62. E o nível de tensão foi crescendo, né? Acusações de um lado, de outro. E aí um dia Arnaldo de Melo disse que subiria à tribuna com todas as provas dos crimes que ele tinha as provas que ele tinha contra o Silvestre Péricles, dos crimes que ele tinha cometido como governador, ou como era um coronelzão, né, do interior de Alagoas e tal. E o Silvestre Péricles falou: no momento que você subir à tribuna, eu sacarei o meu revólver e lhe matarei. E o Arnon vai manter a pose de macho, foi congresso em polvorosa, né? Encheu a sessão, porque todo mundo queria ver o espetáculo, o embate e tal. E o presidente do Senado, não lembro agora quem era na época, pediu que não entrassem armados e tal, mas enfim, não tem escolta para parlamentar. E o Arnon foi armado. Subiu a tribuna armado, porque tinha a ameaça do Silvestre Péricles. E no momento que ele começou o discurso, o Silvestre levantou-se e começou a gritar: canalha, mentiroso e tal. Caluniador! Esse é o Mentiroso e caluniador. A gente vai chegar lá. E aí o Arnon puxou a arma, achou que ia levar um tiro, puxou a arma e atirou em direção ao Silvestre Péricles. Só que errou. E acertou o senador que estava sentado do lado. O cidadão chamado Cairala José Cairala, Que morreu na hora. suplente de senador pelo Acre, em seu último dia de mandato, com a família nas tribunas, assistindo a sessão. Isso é roteiro, cara. Isso é Brasil, cara. Não, se alguém escreve esse Real. roteiro, fala que forçou a mão. É inverossímil. Que é inverossímil e tal. E Cairala, José Cairala, morreu na hora e tal. E aí Como os isso dois não virou uma minissérie, até hoje eu não sei. conseguiram desarmar os dois. Collor comanda Senadores voaram. Acho que o pai do... O cara que é prefeito de Maceió, de Manaus agora, que já foi... Arthur Vigílio Neto. Sim. O pai dele, Arthur Vigílio Filho, era senador, se atracou com um dos dois, não lembro com qual, chegou a levar um tiro na mão, nessa confusão. E ambos foram presos. Gente, isso dentro do Senado Federal. isso tranquilo. um pouco mais de 50 anos atrás. Não é há 200 anos atrás. não. Ambos foram presos e ambos foram absolvidos. Depois. E Arnaldo de Melo, inclusive, virou dono de televisão. Dono de jornal, afiliado ao grupo- jornal, afiliado ao rádio, Roberto televisão. Marinho. E a família Collor de Mello, inclusive, é atuante na política interna do CSA. o Clube de Sim, Futebol. sim. E E sócio do Roberto Marinho e elegeu o presidente. E o filho do Fernando Collor de Mello é o Foi presidente. diretor executivo do Fernando, do presidente, do ex-presidente, diretor executivo da NBA no Brasil. Isso a gente tá falando de uma família só do É, Brasil. a gente- Tem uma mais. família. Calma. tem Uma mais. das famílias que domina o poder em Alagoas, a outras. Essa é do Collor. A terceira, olha A o seu família segundo... Calheiros, hoje em dia. O né? segundo vídeo do Collor, e só pra falar que ele tava, né, neurótico. E o terceiro vídeo do Collor é ele dando entrevista pro Roberto Cabrini. Então são 4. Tem um debate dele com o Enéas também, que é E, sensacional. não, vamos chegar nos debates. Mas não tem o vídeo, é só áudio. O Esse é terceiro- genial também. O terceiro... Não, do Collor tem um Tem vídeo. vídeo, tem Com vídeo. ele com o Enéas? vídeo com o Enéas, tem debate na Faça o TV. que quiser com o seu tempo. Não, eu Já que a gente tá falando... eu só ouvi. Não, tem. Que o Collor tem um Pode tempo pra continuar. Tem perguntar. pergunta? Não tem não. Não tem Fala aí. pergunta. Fala o Enéas. Fale qualquer coisa. Aí o Enéas fala, que vergonha, um ex-presidente... Não vai veio lembrar que o preparado Collor- para debater não comigo. não consegue ter alguma coisa Não pra dizer. consegue se articular num mero período de 30 segundos. Não sou capaz de falar 650 palavras. isso, é. Ele falou uma coisa desse tipo. É, e aí... Fernando Collor e Enéas foram candidatos a prefeito de São Paulo na 2000. mesma eleição Em e 2000. frequentaram o mesmo debate em 2000, pra quem não Mas sabe. o Collor foi O Collor, impugnado, ele né? foi impugnado antes da eleição. eleição, Ainda tava, né? porque algum imbecil do TSE não sabe fazer conta. Porque assim, quando ele foi impugnado, 8 anos a partir do fim do mandato. O cara não sabe fazer conta que em 92... Mais 8. Mais 8 dá... 2000. Só que o Só mandato que dele foi cassado em dezembro já. Sim. Enfim. Então, É o fim do mandato, é jogue 31 de aí dezembro. o Collor, pra quem não conhece. Normalmente quem se interessa por política já conhece esses vídeos, porque... Não, é 93, porque acabaram. 89, O, 93. 90, terminava em 93. O quê? 2001. Não, o mandato terminava em janeiro de 95. Eram 5 anos ainda. Ele tomou posse em é 90. verdade. Então, 95, enfim. E aí, esse do Collor, e a gente sempre debate sobre esses vídeos, né? E vídeos de debates também, né? Alguns clássicos, como o do Brizola chamando o Caiado de filhote da ditadura. Enfim, que a galera vai à loucura. Filhote da ditadura. Maluf. Não, foi Não, o Maluf. foi o Maluf, desculpe. O Caiado chama... Caiado, ele fala... com Caiado, ele fala... Imaginar a UDR no poder é uma piada. O Aí ele vai falando e tal. Caiado fala do que o Caiado fala do Brizola? Eu acho que o Fala, Caiado... chama ele de demagogo porque, É. porque ele diz... Enfim, ele quer dizer que o Brizola supostamente é contra... Em Cuba. Era um negócio de Cuba. É contra Do Raton. os Raton, produtores. isso. Não, esse aí é um outro vídeo. Esse é outro. Esse é outro vídeo. Mas é o Caiado. Não, Não, esse é é o um- Brizola. é um Esse o jornalista. Brizola. Com um jornalista que já morreu também, que eu não lembro o nome. Ah, mas no Roda Viva. Mas com o Caiado,
Caiado é ele acusando o Brizola de supostamente ser contra os latifundiários, proprietários E ser dono de rurais fazenda. e tal, e ter fazenda no Uruguai. Aí ele chama o Brizola de demagogo. Isso. E tem o outro que é no Roda Viva, que o cara fala, que o jornalista fala pra ele assim: os esquerdistas dizem que quando vão a Cuba, que Fidel Castro sempre pergunta como está El Ratón, se referindo ao senhor. Ratón Aí ele ri, é o ele ri. senhor. Tu tens uma cara de ratão, como poucas vezes eu vi na minha vida. Você quis me humilhar, quis me ofender. Esse vídeo é genial. Tem mãos de raton. E o Roda Viva que tem um outro também, que Orestes Quercia. o Fagner já fez referência, né, Fagner? Do Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. o jornalista do... Esse é sensacional. Mas o jornalista... governador tem aqui várias provas de desvios da... Estadão malandro. O jornalista do Estadão, né, começa a acusar o Orestes Quercia. Isso é 94, 93, né? É 94, ele era candidato a presidente Isso. da Eu vi o República vídeo em 94. inteiro hoje. Eu vi o vídeo inteiro. Eu não sabia que tinha no YouTube o vídeo inteiro. Na verdade, ele não acusa. O Quercia, enfim, o Quercia era um ladrão de fato. O Quercia se levanta da cadeira, né? Não, enfim, Faz um teatro lá. Ali é o caso quando você vê que os dois estão certos. Na verdade, o Estadão não vale porra nenhuma e o Quercia era ladrão. Quem As duas perde é coisas. espetáculo. Na verdade, a questão foi, o jornalista pergunta pra ele, diz pra ele, na verdade, o seguinte: sempre que o senhor perguntado como o senhor enriqueceu após entrar na política, o senhor não responde, o senhor sempre culpa a imprensa ou o PT. Ele fala aí. Já em 94, era um pioneiro. O jornalista fala isso pro Quercia. E aí o Quercia perde a linha e fala que, enfim, que o Estadão inventou essa história porque ele acusou o Júlio Mesquita, que é o dono, era a família dona do Estadão, de cometer um crime na Bolsa de Valores. E aí o jornalista fala: mas o senhor Júlio Mesquita, inclusive, foi absolvido. Isso o senhor nunca diz. Né, o senhor fala isso como se uma meia-verdade. Na verdade, ele já foi absolvido e tal. E aí a briga se dá e fica 10 minutos chamando caluniador e mentiroso e caluniador. Malandro. Safado, malandro, mistificador. Estadão malandro. Esse vídeo também do Roda Viva é muito bom. Tem um que não tem vídeo, provavelmente só na Globo, mas eu lembro bem. É mentira! O Daniel, o César Maia e o Conde. Né, Esse tem a notícia na Folha, se vocês jogarem Conde, César Maia, lembro do debate. dia. Tem notícia, mas eu lembro do dia também, tinha 11 Você era um menino precoce, não, 96. Ah, no 2000. Foi 2000, porque o Conde já assumiu. 96 foi a eleição do Conde. Era a reeleição do Conde e o César voltando. E aí, pra quem não sabe, o César Maia que fez o Luiz Paulo Conde, prefeito do Rio, e aí o César Maia voltaria, o César Maia tentou Estado. Não, o enfim. que acontece? O César Maia era prefeito em 96, final de mandato, popular, Rio Cidade, essas coisas todas, e não havia reeleição. Favela Bairro, não havia reeleição em 96. Então ele botou o poste dele, que ele pegou um secretário dele. Não teve eleição em 96? Não tinha reeleição. Não tinha. A emenda foi comprada bem foi depois. Ele não foi em 97. A emenda da reeleição de 97. E aí o César Maia pegou um secretário dele desconhecido, que era o Luiz Paulo Conde. De obra, né? De obra e urbanismo. Arquiteto até conceituado Renomado, na academia, foi diretor da Escola de Arquitetura da FRJ. Mas enfim, e colocou ele como um candidato dele. Tipo, na ideia, eu vou pegar um cara que é um poste, uma Dilma, né? Uma Dilma, tá. Digamos assim, e fazer o cara prefeito e continuo controlando a prefeitura. Conde foi eleito, disputando o segundo turno contra o jovem Sérgio Cabral Filho, inclusive. Daquele jingle do pra ficar legal. Exatamente, aí nasceu. É o melhor legal. Sérgio Cabral. Nossa. Sérgio Cabral ainda no PSDB. E o Conde pelo PFL, o Conde foi eleito e tal. E aí o César Maia, o salto dele era se eleger governador em 98. Mas no meio tinha um tal de Garotinho. E O melhor prefeito do Brasil vai virar governador. Garotinho. Que o Garotinho tinha sido prefeito de Campos. Mas enfim. Eleito o melhor prefeito do Brasil. Por quem eu não sei. Instituto Paraná, provavelmente. Um antecessor do Instituto Paraná. Mas aí ele vai pro segundo turno com o Garotinho e perde, toma uma lavada. Foi de uma distância razoável, e aí ele fica sem mandato e resolve voltar a ser prefeito. Mas aí não tinha combinado com o Conde, a essa altura já existia a reeleição, e eles brigam, o César Maia sai do PFL, vai pro PTB de Roberto Jefferson, e ambos disputam a eleição de 2000. O Conde começa muito favorito, vai pro segundo turno com larga vantagem, o César Maia disputa cabeça a cabeça com a Benedita, a segunda colocação, e vai pro segundo turno com meio ponto percentual. Aí no segundo turno, com tempo de campanha igual, e que o Conde tinha mais estrutura, vamos lembrar, tinha estrutura do PFL, tinha mais grana. Mas o rato político, que é o César Mas o César Maia consegue ir pro segundo turno. Aí no segundo turno iguala as condições, né? Isso. Mesmo tempo de TV, debate cara a cara, e o Conde não é político. O César Maia. E o César Maia Não era, né? Ele morreu. Não era. César Maia, herdeiro do brisolismo. A gente já Na citou retórica aqui. e A gente tal. já citou aqui, inclusive, o César Maia, em termos
termos políticos eleitorais, ele é um monstro. O cara Mas que aí tem uma visão debate. de... Aí teve duas coisas diferentes. Tem um debate na Rádio CBN Conseguiu emplacar o filho dele que mal consegue Eu conheço- falar. o que eu queria falar também. do pão. Mas tem um debate na Rádio CBN que o entrevistador pergunta pro Conde qual era a principal diferença dele do César Maia, já que ele era uma criatura do César Maia. Aí o Conde, que não era um político experiente, responde: a diferença minha pro César é que eu minto menos. Minto menos, isso. Aí isso já foi, capa de jornal, falou que mente menos, admitiu que mente, etc, etc, etc. Como é que o cara me Rio fala é meu isso? país. E tal. E no debate da TV, o César Maia adota uma estratégia da repetição. Porque o César Maia é estudioso também de fenômenos políticos, de estatística. Não, é o cara... Tudo, ele não fala... Ele vinha com um dossiezinho sempre, Isso. aí botava o óculos na ponta do Sim. nariz, Ele olhava não os faz documentos. nada que o César Maia faz na frente da câmera é por acaso. É tudo estudado. Aquele casaco azul marinho. Media train, Exatamente. media train. É criador do Factoide, né? Isso. Que é, e tal, falar de... Fusão do Fluminense com Botafogo, Fusão você do lembra Fluminense disso? com Botafogo, estendeu o horário de verão. Estendeu o horário de verão no Rio. Essa laranjização Guggenheim. de tudo na cidade é, É coisa igual dele também, né? o Dória Sim. tá fazendo aí, o César Maia já fazia há muito tempo. Fazia 25 E fazia anos atrás. melhor. Fazer melhor era mais engraçado. Porque era melhor político. Usar casaco em dia quente, sair com uma vassoura limpando a marquise. Engraçado que hoje o herdeiro do César Maia é o Eduardo Paz, né? Sim, que também... Que também é outro Começou na mesma fanfarrão. Que escola, né? começou ele, o... Que era secretário, né, do César, É isso, né? essa- Foi secretário do César. Não, foi prefeitinho. Prefeito de Barra, prefeito da Barra. Foi Prefeito da Ele Barra. foi prefeitinho no primeiro mandato, Prefeito da se elegeu Barra. vereador e depois no segundo mandato do César ele voltou como secretário de meio ambiente. Isso eu não Mas lembrava. enfim, nessa eleição de 2000, o debate que o Caio se referia é o do pão. Porque aí, a certo momento lá, o assunto é educação, e o César Maia vira pra câmera, faz aquela cara dele. Veja, meu amigo, minha amiga, está faltando pão nas escolas do Rio de Janeiro. Não pode haver educação se as crianças passam fome, porque não tem pão, e vai contar a história. É e o tal. Conde hipócrita, mentiroso, hipócrita, pode falar. E aí, sei lá, hipócrita. aí Onde tinha língua presa. Bloco pra quem não mentiroso. conheceu, ele tinha língua Bloco presa. seguinte, o assunto é E um finanças. cavanhaque bizarro. É finanças. Gordinho. É prefeito Conde. As finanças, nossa, estão bem, não sei lá. Sim mesmo. Candidato César Maia. As finanças são um problema, mas não tem pão nas escolas. E o assunto é saúde. Saúde, não sei o que lá, mas uma prefeitura que não tem pão nas escolas não pode dar saúde. E ele repete isso o debate inteiro. Parece Esse vídeo não tem, infelizmente. Vou pedir pra Globo. Globo, vou botar Disponibiliza aí pra disponibilizar. Parece a Jandira Fegali na eleição último debate dela do Só golpe, fala, mas o golpe, não sei o é. que. Não deu tão Apresentar a certo pra proposta, ela. mas É aí porque o golpe... não era um contra o outro, né? Uma eleição, um Não, debate cara a cara. e ela- Não, e o golpe não aconteceu com ela. Não aconteceu com a Não, e ela cidade. foi ali pra defender mesmo. Ela não queria O ser papel eleita. dela era- Ela não queria ser eleita. Inclusive, eu tenho uma. Você falou que o Conde era gordinho, eu lembrei de uma história que a minha mãe era repórter do Fazia o Globocop na época. Teve nessa época de eleição, entrevistava Aqui no os Rio? candidatos aqui no Rio. Aí foi lá, chegou, entrevistou um dia César Maia, no dia seguinte era o Conde, foi subir no helicóptero. O helicóptero ficava além do peso limite com o Conde dentro. Essa história Aí faz- teve que decolar, ficar queimando combustível, voltar 20 minutos depois pra poder pegar o Conde e fazer a entrevista. Eu era pequeno quando o Conde foi eleito, e eu sou asmático, né? Então eu não tinha plano de saúde, eu era atendido no PAN, lá na Penha, ali perto do IAPI da Penha. E minha mãe sempre votou no César Maia, né? Funcionária pública? Não. Porque Minha mãe não- meu pai sempre funcionária. votou no César Maia. Cara, o público adora o César Maia. E aí Aliás, com a professora Crivella dá pra entender por quê, o inclusive. pessoal mexias, né? As amigas dela falavam, vou votar no Conde. E a mãe debatendo, mas então quando você passar mal, você vai não sei aonde, porque ele vai fechar o PAN. Eu ficava desesperado. Cara, quando eu vou fazer nebulização, filho? Porque eu tinha crise quase todo dia, né? Aí eu ficava desesperado. Meu Deus, esse cara não pode ganhar, que eu vou morrer. Já ali, Tá ligado? Eu não posso. já... Traumas de infância. Não, mas o drama isso- do subúrbio é isso aí. É amigo. isso, porque é isso asma, aí. mas poderia É ser a doença mais não, grave. é isso aí, é o cara que não sabe, que não sabe se amanhã vai ter atendimento médico, se vai ter o que comer. Vai ter escolas. O enfim. drama, é o que a gente drama, a falta de É o que a gente serviço tá vivendo público agora, é aí. essa aí. É o que a gente vem falando. Aproveitar o convidado e aproveitar o mote do quadro que é sobre eleição. Convidado, você citou aí o... Não, a gente vai falar isso no último bloco. Vai no último bloco? Vai falar Então no tá último bom. Então Já pode. já Então a gente pode ir pro último bloco. Então vamos pro último Faz o bloco. seguinte, então o Elijan Roriz, desculpa, não coube nesse programa. Não, o Wesley vambora, merece, vambora. cara. O Nós Wesley temos merece. que defender toda essa corrupção. Conta a história, Daniel. O Wesley Roriz é um dos poucos caras. Eu sou um. Conta a história, Fagner. Não, o Daniel vai contar. Ele provavelmente sabe mais da história do que eu. Mas Resume a o que história. eu quero dizer da Wesley Roriz é que assim, eu sou um cara tarado por assistir vídeos. Ah, bom, pensei que era pelo Wesley. Não. Sou um cara- Senhorinha. Eu sou um Bom, cara
Senão não seria tarado. sem precedente, né? Eu sou um cara tarado por vídeos políticos no YouTube. Assim, eu acho que eu já assisti, muito provavelmente, todos os debates políticos brasileiros do Rio de Janeiro e do Brasil que aconteceram nos últimos 30 anos, eu provavelmente assisti todos. Malufistas. Sim, Não, esse é um filhotes clássico. da ditadura. Tem aqui também, tinha na lista Todos também aí o... mamaram o Maluf. A gente tá citando Maluf todos com fazendo Brizola, programa. são ótimos. Todos com O Brizola. Maluf fazendo aquele... Se vote no Pita. Se o Pita não for bom prefeito, nunca mais vote no Maluf. De fato, ele nunca mais ganhou a eleição majoritária depois disso. Mas aí, Profético. eu já vi todos. Eu acho que eu já vi Não todos. deve ter sido no bom entanto, o debate da Wesley Roriz é o único que eu nunca consigo Dói? passar de 2 minutos assistindo. É doloroso. Porque Vergonha é alheia. muita vergonha, assim. Eu não consigo Ela foi realmente... pro segundo turno, né? Não, Foi? foi o segundo turno, foi ela contra Agnello. o Agnello Conta, Queiroz. Daniel, então, por favor, Então, resume Joaquim aí. Roriz foi governador do Distrito Federal várias vezes. Começou pelas mãos do nosso querido ex-presidente José Sarney, na época que o presidente da biônico. República... o presidente da República ainda nomeava... Até a Constituição de 88, o presidente da República nomeava o governador do DF, do Distrito Federal. E o Roriz foi nomeado pelo Sarney. Sabendo que a Constituição estabeleceria eleições, ele fez uma política de doação de terreno público para fazer loteamento popular, ônibus gratuito, essas coisas todas. Trouxe gente ele era originário de Goiás, trouxe gente de Goiás para colocar em assentamento precário no DF. Pra enfim, poder votar, né? Esse tipo de Te político. dou a casa e você transfere seu título. E depois ele foi governador eleito, se eu não me engano, acho que 3 vezes do DF. Foi eleito em 90, na primeira eleição direta, e não tinha reeleição em 94. Perdeu pro Cristóvão Buarque, que parecia bom na época, mas enfim... Tá aí, se tornou isso aí. Em 98 ganhou do Cristóvão Buarque, que tentava a reeleição, voltou a ser governador do DF, pelo PT. E O Cristóvão. E acho que foi reeleito em 2002. E aí, em 2010, ele tentou voltar para um 4º mandato. E no meio da eleição, a Justiça Eleitoral caçou ele por conta de todos esses problemas. Compra de Pelo fato de voto. ser um tremendo ladrão. Um tremendo picareta, compra de voto, etc e tal. E aí, a opção que o grupo político dele fez foi colocar a mulher dele, Dona Wesley Roriz, como candidata, faltando uma Uma semana senhora que para era uma eleição. dona de casa, Uma que senhora nunca de deve ter 60 falado em público na Uma vida. senhora de quase 70 anos, dona de casa, nunca deve ter falado em público na vida. De repente, estava num debate da Globo, sexta-feira à noite, pré-eleição. Isso todo mundo tava ligando, tentando botar no stream pra ver porque o nego sabia que ia ser engraçado. Sim, e aí, a certo momento, um dos candidatos coloca... não lembro se o candidato do PSOL lá, que era o Toninho do PSOL, faz uma colocação com a questão da corrupção, né? Porque o candidato do Roriz em 2006 foi eleito, foi o Arruda. Aquele José preso, que foi preso Zé com dinheiro na Roberto cueca e o diabo. E aí alguém fala, Dona Wesley Roriz, e a corrupção? Aí ela faz uma cara de indignada, assim, né? Senhorinha indignada. Temos que defender toda essa corrupção. E ela se enrola toda, falhaço. coitada. Ela não sabia a hora de falar, ela ficava Não, aí perdida. tem uma hora que aí o Candidata, tema, aquele negócio de sortear o tema. Não, tem hora que ela o tema fala. é funcionalismo público. Isso, aí ela fala. Aí ela funcionalismo público. Aí a câmera faz foca uma nela, ela fica em pergunta. silêncio, 2 minutos, assim, tem um calhamaço de papel, ela fica olhando o papel, assim, funcionalismo público, candidata, a senhora tem 2 minutos. Não, aí ela pega assim, aí pega um papel aleatório lá, aí começa a falar, sei lá, segurança pública. Não sei o que é, mas é um assunto que não tem nada a ver. Aí corta pro candidato que fez a pergunta, ele faz uma cara assim de estranhamento. Mas, candidata, o tema é funcionalismo público. Funcionalismo público, né? E volta mexendo no calhamaço e acaba o tempo. É muito constrangedor. deprimente. Coitado. E só pra citar a gente já citou aqui, eu acho que... A gente já tava aqui, né? Eu ia citar o do Freixo falando do Bolsonaro, que você não tem problema, é Bolsonaro, você já erra. falamos várias vezes. E o Freixo Você erra. falando, e o Freixo falando também do seu papai, né? Seu papai. Mas Aí a o gente Flávio já- Bolsonaro, a gente que desmaiou no debate, mas a né? gente já Digno de tava nota. aqui, a gente já Digno de tava nota. aqui. A grande verdade é que os debates de hoje nem se comparam com os Não, debates. Mas é porque assim, depois que... a população É muito também. amarrado, é Eu muito acho que amarrado pela o lei. marqueteiro também tomou conta, né? Isso, e a E população também as mudou próprias um pouco, regras né, cara? da televisão costumam ser muito mais De quem que a gente rígidas. falou aqui? A gente falou de César Maia, a gente falou de Brizola, a gente falou de Quércia. Até o início dos anos 90, quando o marketing não havia dominado totalmente a questão eleitoral, os caras tidos como reis da TV, que tipo, na televisão ele vai virar essa eleição e tal, eram exatamente o Brizola e o Quércia, que eram eloquentes, que falavam, que sabiam dominar a tela e o espaço, né? Na voz, na conversa mesmo. Mas hoje tem o Facebook, né, cara? Hoje o cara faz uma live, um stories. Mas é uma coisa muito E falando unilateral, mas é né? Muito diferente, diferente. né? É muito... E é mais vai on muito pro demand, público- E vai é. muito pro público dele, né? É mais Eu acho que difícil essa você unilateralidade entrar, porque do- da- a televisão entra
qualquer lar, né? O cara que vota no Bolsonaro não vê uma live do Freixo e vice-versa. Né? Exatamente. E a graça do debate é justamente ter esse contraste, né? Porque aí que saem as cenas lamentáveis. O ano que vem, se Isso que eu ia falar. as eleições Isso que eu vou acontecerem, falar. Se tiver promete ser bem Lula, bacana. se tiver Ciro, se tiver Jair Bolsonaro... O Ciro é bom, vai o Ciro é ser bom, sensacional. papai. O Ciro é ótimo. Ciro é bom de debate. Tarcísio, Dabilhão? Tarcísio Dabilhão? contra algum Constantino filhote do que o Bolsonaro diga. também, Constantino não é muito fã. Constantino que o diga. O Ciro jantou o Constantino. Realmente, a tendência, até por ser talvez bastante candidatos, bem espalhado, tendência é ter várias figuras aí boas de... Mas vamos torcer aí pra que a fórmula do Que tem debate eleição. possa ser... Não, tem eleição. E que a fórmula do debate possa ser, por exemplo, que nem a do debate na França, que cada um tem um bolsão de minutos. E cada vez que ele fala, vai gastando. E aí, no final, se você gastar muito, você fica sem falar, ou você fica 10 minutos falando sem parar no seu lugar. Então seria mais maneiro, seria mais difícil, emocionante. é mais difícil. Tem que administrar o relógio, tipo xadrez, assim, ia ser maneiro. Tem um fator interessante que vai ser, que são os fake news, né? Também. Sim, Que é um fator novo, né? A tal da pós-verdade. Mas, por outro lado, por news e exemplo, os o que boots. de fake news pode ter que pode atingir o Lula a mais do que ele já tem? Mas o Lula por já tá exemplo, totalmente desgastado. Teve cara. uma notícia, eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso no nosso grupo, mas teve uma notícia essa semana que fala já do exército de robôs, né? Sim, o BBC. Sim, a da BBC fez Brasil. um puta reportagem, uma reportagem sensacional. Até na eleição Não do li toda, Flamengo, né, Não teve. li toda, mas li boa parte dela. Que diz que alguns políticos já estão, inclusive nas últimas Ele eleições... cita nomes, inclusive. Cita nomes, Aécio Aécio Neves, José Renan Serra. Calheiros, José Serra... Eunício Oliveira, atual Eunício, presidente do Senado. E aí, enfim, outros nomes. É governador do Espírito Santo. Paulo Artung. Paulo Artung. Enfim. E aí, o exército de boot, que nada mais é que fakes, né? De usuários fakes. São pessoas que administram controlados- 15, 20, 30 contas, tem que parecer naturais. Controlado por outras contas, enfim. E isso o Dória já descobriram também, antes da É BBC aquele grupo fazer... lá do MBL, lá que eles estavam falando que o Dória tinha contratado, tomara que tenha sido exclusividade. o Dória... Não, e o Dória, antes na época da eleição, se eu não me engano, o BuzzFeed, se eu não me engano... As redes sociais já ano que vem prometem ser isso. já tinha feito, já tinha feito com o Dória e aí descobriu. E aí o BBC, eu não lembro exatamente o nome, nem quem fez, mas joga aí na BBC, Boots, né, é o perfis fake, sei lá. Bots, né, no caso. Perfis fakes, que tá bem legal, essa reportagem é longa, tem que ler, enfim. Mas ela diz exatamente como funciona isso, que faz parecer natural, faz parecer um engajamento orgânico, ou seja, uma pessoa que existe mesmo, que apoia aquele candidato, mas na verdade são... Amplia o alcance de hashtags. controlado, exatamente. Marca usuários que são mais relevantes. Diz que fulano tá indo bem no debate, cria tendência. Isso, cria tendência, mas na verdade são controlados por agências... Fazendas de likes. Agências de publicidade mesmo, de social media. Então é bem legal, inclusive descobrindo, já que a gente falou do Flamengo, descobrindo a eleição do Flamengo, uma das chapas, a chapa dissidente, a chapa verde, a dissidência da atual diretoria da Azul. Também usou seus bots. E, inclusive, dizem que a Azul também tem. Fiquem Mas, de olho nas eleições para uma empresinha chamada Cambridge Analytica. Já citamos aqui. Que a gente já citou aqui. Isso. Essa promete. Tem reportagem da BBC Brasil também lá também. E vamos partir aí pro lado do ala do B. Qual perspectiva de esquerda tem mais potencial eleitoral se bem trabalhada? Uma esquerda propondo um novo concerto, com reformas profundas e radicais, ou a luta pelo centro, perdoando golpistas, como o PT e o Lula se propõem? Acho que a gente já pode passar Não, a palavra vamos passar pro direto nosso pro convidado, que a gente inaugurar aí, digamos assim, as propagandas dos candidatos, digamos, mais à esquerda, digamos assim, mais progressistas. Fala aí do Ciro, principalmente, Vitor. Cara, se você olhar o histórico, né, a gente tem que sempre apelar para a história, não tem como. O histórico de formação da mentalidade do nosso país, o histórico político do nosso país, que foi sempre encabeçado por oligarquias, por empresários, por latifundiários, enfim. Eu acho que um projeto de extrema esquerda, né, que vai se aprofundar, eu acho que é um projeto que possa levar o Brasil a, quem sabe, até uma guerra. Entendeu? Quando me perguntam por que do Ciro, né? Porque eu vejo que é um candidato... Eu sou filiado ao PDT, me filiei agora esse ano.
apesar de estar fazendo uma vergonha aqui na Alerj, né? O partido PDT fez uma tá fazendo vergonha. Namoraram a nível, É. Enfim. Depois que o Brizola se foi, filho. A gente até falava isso, né? O Brizola foi uma figura que se cercou. Enfim. Tem um papo que o Eduardo Paes pode concorrer. Ele tá inelegível. Ele tá inelegível. Por ele ficou. enquanto, A né? princípio Cabe ele recurso, está né? inelegível. Cabe recurso. Mas como dizem lá, até mesmo no grupo do partido, fala, depois, antes da eleição todo mundo volta e pode se eleger. E assim... Tem um pouco. Só desculpa você continuar. Tem um pouco do resgate, né? Eu conheço pessoas também filiadas ao PDT e que, enfim, se decepcionam muito com os quadros do PDT atual, mas tem um pouco do resgate do brizolismo, da figura do Brizola, né? Sim. Então, assim, eu venho estudando essa questão do trabalhismo, né? Desde Getúlio Vargas, né? Passando por Jango, chegando ao Brizola. E, assim, é sempre uma visão conciliadora. E como a gente está vivendo um momento de extremos, né? Tanto a nível municipal quanto a nível, né, nacional, eu acho que você apelar para um dos lados... Posso falar palavrão? Pode, Tá falando palavrão o programa inteiro, pô. Então, eu acho que, sinceramente, pode dar uma merda, entendeu? Ano que vem. Se o Bolsonaro ganhar ou se o Lula ganhar. Né? Não sei, parece que os dois estão também perto de serem impugnados. Teve a votação no TSE da propaganda antecipada, já negaram. Já, então eles podem concorrer. Nesse ambiente não vai rolar. E aí o Lula pode ficar de fora por causa das questões lá preso. com a Lava Jato, mas acho que o Bolsonaro, a priori, não corre risco. O único risco do Bolsonaro que a gente já falou aqui... É ser preso em flagrante falando alguma merda que isso é impossível também. A gente já falou aqui que o único risco que corre é o Bolsonaro falar assim, não vou concorrer. Ele senão... peidar porque a gente acredita que vai rolar. E eu rolar. acho que vai acontecer, mas enfim. Então, eu acho que é muito perigoso. Se a gente pensar... a princípio, eu acho que a gente tinha que pensar no país, né? Você pensar... o que a gente está precisando agora? A gente saiu de um impeachment, né? A gente, a nível externo, né? A gente tem o presidente norte-americano é totalmente protecionista, né? A geopolítica vai mudar, porque a China vem aí, a China vem emergindo aí. Inclusive, desculpa te interromper, mas essa questão da geopolítica mudar, inclusive pode mudar muito hoje, porque com essa decisão lá da Câmara de Comércio americana, sei lá o que é, que acabou com a neutralidade na rede nos Estados Unidos, você pode ter certeza que outros países que vão prometer manter essa neutralidade de rede vão atrair muitos negócios do ramo de tecnologia para os seus países. A própria China, os próprios países da Europa e uma oportunidade até para o próprio Brasil. Porque a China hoje é o outro polo, né, dos Estados Unidos, né? A União Soviética já se foi, hoje é a China. Lamentavelmente. Bota aí o hino da... Não, o pessoal vai deixar de curtir. Todo dia Tim Maia cantando Ela Partiu, vídeos da União Soviética. Fazer uma pergunta. Desculpa. Você pode concluir o raciocínio também, desculpa. Você acha que o Ciro é uma figura que ele representa o legado brizolista? Ou você tá indo porque você acha que por ele estar no PDT e por talvez os quadros do PDT estejam... Porque o Ciro Gomes, enfim, é uma figura que tem lá o seu capital político, mas que já passou por vários partidos. Sim. É um cara que não tem ligação nenhuma. Ele mesmo fala que a vida política dele, a vida partidária dele é terrível. É terrível, né? Então, assim, ele é um cara que, pra ele, partido é nada. E nunca comprou, pelo menos não que eu saiba, nunca comprou o legado do Brizola. Agora, talvez tenha visto que O marqueteiro vai chegar nisso. Exatamente. Acho que ele viu que peraí, há o legado do Lula aqui, há o Bolsonaro, há o legado liberal... Há o legado do Brizola que realmente ninguém tocou. Sim. Então, o que você acha da figura do Ciro? Você acha que a figura do Ciro realmente representa? Ou você não teme, de repente, que não seja bem... Eu acho que é o que mais passa, assim, consistência nesse momento. Tá aí, né? Porque, de um lado, a gente tem o Lula totalmente gasto, né? Que pode, se eleito, pode levar o Brasil até uma possível intervenção militar. Sim, é possível. De outro lado, você tem o Bolsonaro, que é extremista, né? Que se aproxima mais das ideias conservadoras e tal, que ganha, né? Ganha justamente pela essa nossa mentalidade majoritária, conservadora, né? Mas que só solta frases prontas. É o homem das soluções fáceis, digamos assim. Sim, é como muitos dizem, ele só angariou cargos de deputado, né? Se eu não me engano, ele foi vereador, não foi? Ele começou vereador, depois está deputado. Então, ele não tem uma experiência, assim, de cargo... 7 mandatos. De cargo executivo. Mas mesmo como deputado, ele não tem... Nem apresenta, nunca apresentou não tem projeto, nada. Animal, porra. Sim.
Cara, eu não vou nem entrar nesse Eu mérito. tô falando, Não. relaxa, você não. Você Não. tem seguidores Bolsonaro lá na Bolsonaro. Não, assim, eu até crio vínculos de amizade com eleitores de Bolsonaro eu na também página. tenho, não Também. tem problema não. Na página tem pessoas que a gente debate, assim, super cabeça e tal, enfim. Super nem tanto, vai. Não, tem uma galera que tem umas ideias Tem. boas, cara. Por incrível que pareça. Tem umas galera que têm ideias boas. E eu sou de família, metade da minha família é militar. Então eu sou meio que uma ovelha negra ali. Entendi. Né? E, cara, assim, eu acho que o Brasil é muito Ovelha complexo. rosa, pra não ficar vermelho, porque o trabalhismo, né, Vermelho tradicional é é rosa. E, assim, são... O Ciro, como eu disse, ele me aparece como uma opção consistente. Um cara que passa firmeza, né? Sabe o que tá falando, aprofunda as falas dele, aprofunda, mesmo que a metade não vai entender, que eu acho que isso é um trabalho de assessoria. Cara, você tem que se aproximar mais do seu eleitor, porque ele tem coisas que ele fala sobre economia que ninguém entende. O Ciro é um cara esclarecido, Sim, sem dúvida, porque vem de família. Mas enfim. então, pra concluir essa questão do Ciro, você vê ele concorrendo na mesma raia do Lula, se o Lula conseguisse se candidatar? Cara, eu Você acha acho que é que o mesmo espectro que tá eles ocupando ali os dois? Não, porque... o Brizola uma vez chamou até o Lula de neoliberal, né? Não sei se Sim, vocês lembram. Mas acho que o Lula ele tem um capital político muito maior. Ele tem um poder, né, simbólico muito maior nessa questão do que o Ciro. O Ciro pode ter força no Ceará, né? Então, mas é justamente isso que eu pergunto. Assim, se o Lula vem, qual é o espaço que o Ciro ocupa nessa eleição? Ele viria? Cara, eu acho que sim. Ele mesmo já disse que... Ele chegou a dizer No começo ele que não viria, cogitou ser. mas teve uma vez, teve uma apresentação dele aqui, teve uma fala dele aqui na ABI, que ele falou que é o momento que ele mais quer ser eleito, é agora, né? Então, eu também não sei, tá aberto, tá tudo aberto. Sobre a pergunta-chave do bloco, primeiro que eu vejo o Ciro e o Lula correndo mais ou menos na mesma raia, por isso que você falou, pelo legado da conciliação com viés progressista. E pela polarização também. Alguém vai ter que, mas tem que achar alguém. O Ciro, pra mim, ele corre nessa raia da conciliação de classes. Da conciliação de classes com viés. Mas o Ciro ele vem um pouco mais pelo centro também. Sim. Mas é mais ou menos pro espectro político brasileiro, mais ou menos a mesma coisa. Sim. A pergunta colocada no roteiro, né, era se a gente segue nessa linha de acena ao centro, né, para compor com o centro, já que o Brasil historicamente é conservador, tem o centrão, sem o centro ninguém conseguiu governar, então você faz uma reaproximação da centro-esquerda com o centrão para você fazer um governo viável, como foram os governos do PT, um governo viável com viés progressista, ou se surge uma candidatura com um discurso mais à esquerda, digamos assim. Eu acho que um discurso mais à esquerda não tem chance de vitória em 2018. Mas também acho que é fundamental do ponto de vista estratégico existir uma candidatura como essa e que fale diretamente para a população. Não sei quem poderia ser. Estou falando do ponto de vista teórico. Camarada Mauriase, falar do B21. Abra seus aí ouvidos. Você tem tempo de TV, grana, toda uma série de coisas. Mas enfim, é fundamental ter uma candidatura que corra por essa raia das propostas concretas, que não adianta também ser a Luciana Genro, porque o capital financeiro... Não, ninguém Tripé entende o que ela fala. Tripé Ela fala mais macroeconômico. difícil que o Ciro sem fazer sentido. Aí você vai quer ficar ganhar a eleição naquele, falando de tripé naquele macroeconômico. aí junta que pautas identitárias e tal, vira aquela miscelânea e aí combo completo, o pessoal fica com 1%, 2%. Eu acho que o Ciro ocupa um espaço aí, porque... Mas o discurso dele não vai ser tanto, ele vai apelar ao centrão. Já vi ele falando de Sim, reforma não, da Previdência. totalmente- Ele fala, por exemplo, ele fala que tem que ter reforma da Previdência, mas não é essa. Não é essa. Não, totalmente centro. Tem que ter. Mas... Ele fala sobre conciliação com os ele não tá falando a das parte pensões militares, agropecuária. é uma Totalmente vergonha. centro, Tem que ter reforma totalmente assim. centro. Mas Mas só pra concluir, desculpa. o raciocínio é que tem que ter uma candidatura com esse discurso pra fazer 5% que seja, 10%, Criar mas pra pautar o debate. Isso. Até pra pautar o cara que tá correndo pelo centrão. Pra forçar ele, Tem a empurrar ele um pouco pra a esquerda. Manuela Dávila aí pelo PCdoB, né? Mas que também já- não já tá pré-candidata. vindo com essa ideia. Eu não sei se... Gente, Vamos lá. porque- Você consegue ver alguém hoje se candidatando por qualquer partido de esquerda falando, Gente. olha, vamos resolver esse problema, vamos resolver os problemas aqui de uma maneira pragmática. Minha principal proposta é reforma tributária profunda. Vamos inverter a pirâmide da tributação brasileira. Vamos começar a tributar rico de verdade. Como é que fica esse negócio do Lava-Jato dessas empresas tão paradas? Empresa pública de obra. Vai virar tudo cooperativa. Prende todo mundo da cúpula, vai virar cooperativa de trabalhadores.
Eu acho que todos nós... Vamos reestatizar o transporte público, vamos reestatizar a educação pública, vamos reestatizar... Ninguém fala sobre isso. E eu acho que isso teria um bom apelo popular de 5 a 8%. Alciso Canete tem filiação partidária? Não? Eu não sou candidato, mas Canete tem filiação estou partidária? aberto a consultorias. Eu acho que não teria, mas assim, o Fagner até fala bastante isso. A esquerda do Brasil hoje, quando a gente fala esquerda, a gente fala do Lula. E esse é um problema, porque ele não é um cara de esquerda. Que não é um cara de esquerda, que é um cara que, vamos lá... a imagem do extremismo de esquerda é o Lula em 2018 é inacreditável. É isso. Então, assim, e como diz o nosso panelista... como diz o nosso panelista Fagner Torres, o comunista do Brasil é o... Como é que é? Orlando Silva, Cátia Abreu. Qual é o outro? Tem a página chamada Olavo de Carvalho, o maior comunista do Brasil. Cátia Abreu é a maior comunista também, tem. Não, mas a gente tava falando daquele que foi ministro da Defesa. Aldo Rebelo. Então, o comunista do Brasil... Então, assim, eu acho que esse discurso não cola em um ano, não cola, nem pra próxima eleição. Olha a experiência. Não, mas assim, olha a experiência nacional nesse momento. Que você, tá tudo polarizado. Aí você chega lá e. Quem são os grandes. Quem são os grandes perdedores. Quem são os grandes desafiadores do discurso da direita no mundo? São candidatos sempre com esse viés de Mas no mundo aonde? Mas no mundo aonde? Aonde? De renegociação do New Deal. Cara, mas a situação é a mesma. Não é a mesma. O povo brasileiro é diferente. Povo brasileiro, você gosta de passar fome? Não gosta de passar fome? Não vamos passar fome desse jeito. Eu não quero falar mais de passar fome, eu quero dar dignidade pra todo mundo. Eu sei, Cícero, mas quando você... E aí quando você suplanta esse discurso, você consegue ter um grande apelo popular. As pessoas vão entender isso. Não vai haver apelo popular pro seguinte. A própria seguinte. Constituição Histórica do Brasil é diferente, cara. Eu acho que assim, o que eu acho que a gente debate muito aqui, e assim, nós quatro, né, nós, os panelistas, temos visões parecidas, mas, e a gente difere em algumas coisas, que a gente debate muito isso aqui. Por exemplo, o que você falou aí, todos nós concordamos. Não é pra ganhar, é pra pautar. Não vai pautar, porque eu acho que tá em cima, talvez se pautasse lá em 2014, vamos citar nomes, né? Se o pessoal, ao invés de falar não tem golpe, vamos pautar o debate daqui a 4 anos, esquece o Lula, esquece a Dilma, deixa a Dilma se fuder, um exemplo. E vamos pautar o debate pro próximos 4 anos? Por exemplo, hoje... Por que o pessoal não fez? Porque havia um risco claro de um golpe militar. Porque o deputado mais ativo pro PT se chama João Willis, né? Isso também é um problema sério do pessoal. Eu acho que o que gira tudo assim, por exemplo, mais Estado... Hoje, gente, eu não sei se vocês... Eu converso com bolsominion, eu converso com... Meus pêsames. Não, eu sei, mas mais Estado hoje, as pessoas não querem mais Estado, apesar de acharem... Olha a contradição, o Brasil Mas por que elas acham apesar de acharem que... Apesar de ter certeza que falta o básico. Mas por que elas não querem mais Estado? Porque o Estado brasileiro é sucateado há 60 anos. Exatamente. Porque ele é sucateado pra ser vendido. Isso, gente, também porque elas ouvem na televisão o tempo inteiro que o Estado é uma merda, que o Estado é ineficiente. A mídia, e aí a gente bate na mídia de novo, que o que importa é meritocracia, liberalismo e etc e tal. Eu não queria nem falar nesse bloco, eu ia deixar vocês falando à vontade aqui. Fale. Eu não quero ser... vou evocar Lenin aqui. Eu não quero entrar na doença infantil do comunismo, não quero entrar no esquerdismo radical, mas eu tenho andado cada vez mais, eu tô lendo Guevara eu tenho andado cada vez mais guevarista e eu acho que o Brasil não vai mudar porra nenhuma com eleição. A gente já mostrou o que é a classe dominante desse país, ela já mostrou do que ela é capaz, e é isso. A questão é que no Brasil o jogo não tem regra. Na hora que os caras querem mudar a regra do jogo, eles vão e mudam e acabou. E a prova disso foi o que aconteceu ano passado. Então, eu discordo dos amigos, assim, os amigos que entram na discussão da conciliação. Eu acho que não tem que ter conciliação. Eu acho que se o país tiver que entrar numa guerra civil, ele tem que entrar na guerra civil mesmo. Que se tiver que entrar, é óbvio que não é uma solução. A solução da ruptura, ela não é a solução mais fácil. Ela não é a solução mais fácil. No entanto, a conciliação nesse país deu errado. A gente já mostrou isso. Florestan Fernandes falou isso no livro dele há 30, 40 anos atrás. O Brasil, a conciliação sempre foi pautada nos interesses da burguesia. Na hora que a burguesia quer mudar a regra do jogo, ela vai mudar. Então aí o Lula, se for candidato, não sei se vai ser condenado, a maior probabilidade que talvez ele seja condenado. Mas se ele não for condenado, vamos conjecturar aqui que se ele não for condenado e ele concorrer, que eu não acredito que ele ganha no primeiro turno. Se ele não for condenado, ele vai ter um selo ali. E ganhar, o que vai acontecer? Concordo com o nosso convidado, eu acho que vai haver uma puta
busca de uma sabotagem à tentativa de governar, como fizeram com a própria Dilma, e aí eu não sei no que isso pode eclodir. Então eu não gostaria nem de pensar muito na questão eleitoral. A gente vai falar bastante de eleição. A gente vai falar muito ano que vem, eu sei que vai falar, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso, mas se não formos empastelados. Eu estou, assim, óbvio, se acontecer a eleição, eu vou ter que tomar o meu partido, como sempre tomei partido, né, nas minhas decisões. Tampa o nariz e vai, né? Nunca me omiti, mas eu estou cada vez mais descrente nesse modelo de democracia representativa do Brasil. Assim, porque também tudo que teve de mudança, mudança assim, entre aspas, né, foi, como você disse, foi liderada pelas elites. Você vê, o Brasil é um país que teve 3 golpes militares, que derrubou a monarquia, sim, que é o de Vargas, o Estado Novo, e de 64. Sim. Né? Fora os golpes, os subgolpes internos, né? O AI-5, sim. Dentre eles. E que, assim, o povo sempre foi jogado de escanteio e que sempre espera o Messias chegar. Isso. Né? Não fala esse nome. Sem referência ao Jair Messias Bolsonaro. Mas é aquela velha questão que herdamos dos portugueses do sebastianismo. De sempre esperar o herói, seja ele o Jair Bolsonaro, seja ele Lula, seja ele quem for. Sim. Ninguém pega a proposta do cara, vê se o cara tá debatendo realmente o que vai influenciar na vida dele. Sim, sim. Pra saber se, não, eu vou votar nesse cara aqui porque ele tá falando isso vai me influenciar. E isso também passa pelo veio da educação, que não se teve uma educação de fato, um investimento em educação de fato no Brasil. E o cara bandeira do brisolismo. Sim. Da educação integral de qualidade. E que o cara vai votar no cara que vai falar, olha só, que vai resolver o problema dele de imediato. Que hoje em dia, principalmente no Rio de Janeiro, é a segurança. O cara que pintar falando que o bandido bom é bandido morto, ele vai votar. Mas assim, o cara não vai discutir. Mas por que não tem um candidato aqui, governador de esquerda, Tarcísio, se você ouve o nosso programa, já veio aqui também, por que em vez de falar assim, eu vou resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, eu vou parar de prender vendedor, eu vou começar a prender o movimentador. Vai ter uma grande operação de inteligência, vou investir nisso pra prender quem traz a droga. Não vai, ou seja, isso é porque o pensamento já está dentro do povo é que o bandido é o preto da favela. Lógico. Então assim, eu acho que o pessoal... Mas você não pode se negar a falar de segurança pública e falar assim, não, pô, gente, vamos botar poste e tal. A gente debate muito aqui, eu até brinco que eu tô me evoluindo e tal, ficando mais de esquerda, essas coisas, e é verdade. Mas assim, pautar o debate não vai. Mas a esquerda não dá resposta pra nada, esse é o problema. Eu acho que falta um candidato de esquerda, acho que todos nós concordamos aqui que tem um candidato forte. Forte não, mas alguém, a pessoa seja, pelo menos, já que o partido não vai ser, a pessoa seja alguém confiável, pra não pautar o debate, mas pra galgar alguma coisa daqui a 8 anos. Galgar parâmetros, diria Sebastião Lazaroni. A solução de uma grande reforma de esquerda no Brasil passa por Câmara Municipal, passa por tudo, cara. Isso é um processo que demora. E aí vem, onde a gente vem falando bastante isso. Onde é o quê? É fazer a base. Por quê? É importante ter esse discurso pra fazer a base. Fagner vai saber. Agora, em termos eleitorais, Melanchon, qual é o outro? Não ganharam Bernie lá. Sanders. Não ganharam lá. Não vai. Não é que não ganharam lá. É porque lá há uma consciência... Não sei se... Eu não sou um conhecedor da população francesa. Mas de cara eu já vejo que há uma consciência pelo menos um pouquinho maior que a no Brasil. Então, quando eles fazem greve, é greve. Exatamente. Lembrando que a França é o berço da revolução. De uma das maiores revoluções do mundo. E tem uma página no Facebook que eu gosto de francês porque qualquer coisa eles vão lá e quebram o carro. É muito bom. O Robespierre que não foi pouco também. Exatamente. Então assim, mas na França o Mélenchon... Mas na França é um outro tipo de mentalidade. Aqui no Brasil, qualquer coisa que tenha hoje relacionada à esquerda, e é sempre bom lembrar, a esquerda do Brasil é o Lula, e o Lula não foi eleito... A extrema esquerda. Já que é pra ser demonizado, vamos ser demonizados da pauta direita, porra. Vamos lá fazer a pauta radical logo. Mas o Freixo já foi demonizado. O Freixo não é radical de esquerda. Mas já foi demonizado. Então vamos ser demonizados direito. Eu acho que tem que fazer a base primeiro, esquecer a eleição. Fagner Torres, lamentavelmente, fazendo ligações. Programa, e o telefone não tá no mudo, mas tudo bem. Tava no mudo, não sei porque que tocou. Sim, é problema da tecnologia. Satanás, é você. Satanás que possui as pintar unha e seu... Vamos pegar. Porque, tipo assim, o Brasil, ele é um país do antigo terceiro mundo, né? Um país que foi desmontado para não receber a influência da própria União Soviética. Para não dar trabalho. Né? Então, a gente... A mentalidade foi tão trabalhada, né, que até o pobre tem vergonha de falar que é pobre. Isso. Né? Você vê ano passado...
nas eleições daqui do município, eu e alguns outros amigos fomos procurados para trocar ideia com alguns candidatos dessa esquerda progressista, para eles pautarem a estratégia, porque eles não sabem chegar no povo. Sim. Né? E, assim, depois que saiu o resultado, o Crivella ganhou, etc., um monte de Com gente de 70% em Santa Cruz? um monte de gente de esquerda, né, que eu zoava os dois mesmo, porque eu não fui votar. Porque nenhum dos dois me chamou a atenção. Eu no primeiro turno eu votei no Molon, né? E o pessoal de esquerda, mas porque pobre é burro. Eu falei, cara, até tu se diz de esquerda, você tá chamando pobre de burro, a gente já criticou isso aqui. Há um discurso, acho que não é majoritário. Mas é burro. Mas porque, há um discurso. Nunca Inclusive, vai dar. o nosso primeiro programa a gente falou inclusive, sobre é um ótimo mote. Acho que Assim, até o vote em piloto mim, a gente senão falou- você é burro. Vai dar super certo. Eu acho que foi até... Não, e acontece com crente também. Porque crente... porque o crente... E a gente já trouxe o Henrique Vieira aqui, que é do pessoal, e a gente já falou aqui de outras formas, que a gente apontar pro o evangélico, ao invés de pegar o evangélico, né? Enfim, Porque ninguém percebe que a igreja é a primeira instituição que ampara o pobre, num bairro pobre. Sim. Não é a prefeitura que vai estar lá, é a igreja que vai estar dando... Inclusive, essa estratégia que ele né? Quanto mais a prefeitura estiver escangalhada, melhor pra Mais igreja. igreja. Né? Sim. É a igreja que vai estar dando cesta básica, sei lá. E coisas que o poder público tinha que estar fazendo. Gente, o debate tá bom, o programa tá longo, vamos votar então. Vamos votar o que vocês acham. Fagner não vai votar. Eu vou votar com ninguém mesmo, não. Você tá no celular pro bloco inteiro? Eu acho que todo mundo já ficou. Eu já falei Não, a a minha gente já posição. tem nossas Já ficou posições. O Vitor tá chegando aqui, os nossos ouvintes já conhecem, nós temos as posições. A gente sabe que a conciliação, enfim, nesse país não vai. No direito a gente sabe, né? Vocês não é um acordo, né? Termo de adesão, né? A burguesia vem e fala Contrato de adesão, se o decide. contrato de adesão, né? Você vem, a gente só assina. Vide carta aos brasileiros do Lula, né? Sim, 2002. pois é. Caio tá Exatamente. mencionando direito aqui, ele tem 2 bacharelados. Agora, né? Duplo bacharel. Duplo bacharel. Ele fica em prisão duplamente especial. Olha, gente, dois diplomas e nenhum emprego. Mas, enfim. 2-0. 2 diplomas que valem muito pouco no Brasil. É verdade. Qualquer diploma, na verdade, vale pouco. Então, a gente sabe que a gente bate aqui muito nessa coisa da conciliação. Eu acho que há um trabalho a ser feito de base, independente da eleição do ano que vem, ou de voto, que eu acho que é o mais importante. A questão na hora de votar, que a gente, acho que todos nós aqui, a gente vai lá e vai ter que escolher alguém. E aí a gente até falou, caralho, Bolsonaro e Alckmin, Dória e Alckmin. Bolsonaro e Alckmin, eu me invisto 45. Exatamente, a situação é essa, porque na hora Alckmin estadista. Na hora da eleição, eu respeito quem vota nulo, eu já votei nulo também, enfim. Acho que o voto nulo é bom esclarecer que digno. votar nulo é votar indiretamente quem vai ganhar. Mas é meio que lavo minhas mãos, mas não tem problema lavar a Voto mão. válido não funciona assim. Mas lavar a mão também é uma forma de opinar. Mas eu só acho que assim, a gente vai lá e na hora da eleição vai ter que votar alguém, e aí a gente sempre vai. E é sempre bom lembrar, esquerda, nunca teve esquerda no Brasil. O Lula no poder. O Lula não se elegeu porque a esquerda não votou. Não, o Lula se elegeu com votos. Ele ganhou o centro. Com votos de gente hoje que vai votar no Bolsonaro. Então, enfim, pra votar o quê? Eu voto nos dois, pra votar que eu sou cima do muro. Fica a torcida, então. Tucanou. Pra que a gente consiga fazer, porque assim, o grande objetivo da esquerda é fazer com que o povo seja protagonista da própria história. Então é esse o nosso objetivo e é com isso que a gente trabalha aqui no programa. Então esse foi o episódio 45 e final. 45? 45. Vamos pular Emblemático. pro 46? 45 nem no micro-ondas, já diria o... Do lado do último episódio de 2017, do lado B do Rio, aqui pela Central 3. Voltaremos dia 26 de janeiro com a 3ª temporada, que promete logo de cara já vai ter julgamento do Lula, Daniel Soares viajando pelo Mato Grosso, sendo intimidado por populares da outra... Por grileiros. Da UDR. Da UDR. Se você gostou do nosso programa... Plantadores de soja. Cátia Abreu? Blairo Maggi, terras de Blairo Maggi. Cátia Abreu e Tocantins. O Blairo Maggi foi governador do Mato Grosso, ganhou o prêmio Motosserra de Ouro. Algumas vezes. Ele Cátia é também. multicampeão, é tipo o Messi da Motosserra de Ouro. Bom, se você gostou do nosso programa, baixe, assine o feed, não perca nenhum episódio. Dê uma olhada lá no seu app de podcast preferido que a gente deve estar lá. Só procurar direitinho. Vitor, muito obrigado pela presença. E como é que a gente faz para adquirir o seu belo livro? Obrigado pelo convite, né? Acho que foi o Guilherme Sim, o Guilherme Klepp, Guilherme nosso Klepp, amigo Guilherme Aplausos lá do Vascaíno. que Anula a urna Cara, 7. agora que eu entendi, Guilherme, aplausos.
que indicou aí. Queria agradecer ele também, queria agradecer ao time aí que debateu aí. E o livro ele tá à venda no site da editora, né, da Autografia, né? Ou então ali na Rua Buenos Aires, que a editora ali na Rua Buenos Aires. Você pode ir lá. Qual o nome do livro? Suburbano da Depressão, Causos, Contos e Crônicas. Né? Tô pensando em escrever o segundo. Tem o vizinho da Maquita? mas subúrbio Tem o vizinho da Maquita, com certeza. Subúrbio tem muito. O meu pai, eu confesso, ele é um dos vizinhos da Maquita. Diz a lenda desde que 96 cortando tem a piso. lenda que diz que se você não tem um vizinho da Maquita, você é o vizinho da Maquita. Não tem como pai é fugir. alguém? Boa noite, Daniel. Boa noite, Feliz Natal pra quem é de Natal. Quem não for de Natal, um bom final de ano. Um bom final de ano, né? Sempre rola aquele recesso na empresa, aquela confraternização de fim de ano. Amigo oculto. De Havaianas. Amigo oculto de Ninguém é Havaianas. católico, Pessoal- mas o Natal é bom, né? Verão, praia. Tem o seu lado Tem bacana. ano novo, que aí Tem ano novo. champanhe, o que você quiser tomar. Feliz ano cidra. novo. E a gente se vê no programa aqui no final de janeiro. E enquanto isso, a gente vai se manter razoavelmente ativo nas redes sociais, né? Não com o mesmo ímpeto, porque podemos estar na praia, podemos estar trabalhando, quem vai trabalhar e tal. Chamando a atenção aí na parte esportiva, Campeonato Carioca, agora temporada europeia, né? 17 e 18, começa 20 de dezembro, a fase preliminar. Grande Ferge europeizando o calendário Campeonato brasileiro. Carioca com o América e Goitacás, que subiram da Série B, que a gente falou bastante aqui em alguns programas passados. Mas o Bom Sucesso, Resende, mais 2 clubes que agora não lembro, a gente vai estar acompanhando aí esses jogos. Só lembrando que esse é o campeonato com 6 que sobram 2, não é isso? Sobram 2 pra fase principal, 2 caem e 2 ficam no limbo, que ele vai jogar de dezembro a janeiro e acabou o ano. Boa noite, Fagner. Parabéns, Ferge. Bom, boa noite, eu queria mandar um recado final aqui, lembrar o... Momento Maguila? Não, lembrar o Fred, o nosso último convidado, ele me avisou que ele falou o nome do reitor da UERJ errado no programa passado, então ele pediu para corrigir. O Rui Garcia Marques é o verdadeiro... Nome bonito. É o verdadeiro reitor Ainda bem que da não é Gabriel, UERJ. senão será altamente confuso, né? E aí é isso, agradecer a galera que esteve o ano todo com a gente aqui, que sempre tá mandando aí os recados nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, dizer que foi muito maneiro fazer esse trabalho esse ano com vocês e o programa se tornou semanal esse ano, né? A gente teve aí um boom de seguidores e a galera... 30 milhões já. Né? A galera comentando aí sempre no Twitter, né? E é isso, desejar a todos aí que quem é de Natal, como o Daniel falou, que curta, que utilize o Natal com um pensamento diferente daquilo que a publicidade nos vende aí o tempo todo, né? De repente vamos repensar nossa questão de consumo aí, quem sabe construir para 2018 um novo homem socialista e mudar um pouco a lógica de tudo aquilo que nos é praticamente Vai ter briga com o imposto Primo Reaça, não? diariamente. Não vai ter briga com o Primo Reaça porque Vou o Primo... matá-lo. Ele já está morto. O Primo Reaça já não passa mais Natal comigo. Né? Eu tive uma briga séria mesmo com o Primo Reaça. Mas... Eu falei de forma hipotética, eu não sabia que você tinha um Não, especificamente acho que eu já um contei primo. essa história, inclusive. Falei que o cara era um débil mental na noite de Natal. Era um raton. Eu não lembro exatamente qual foi o lance, mas eu sei que eu falei que ele era um débil mental na noite de Natal e aí ficou um climão do caralho. Enfim, ele não vai passar mais o Natal lá em casa, provavelmente. Conseguiu o que você queria. E é isso, a todos um feliz 2018, com muita champanhe, com muita cidra e Cidra com... Cerezé, Cidra né? Cerezé, lá em casa vai ser isso aí. Chamego Guaraná. É isso aí. Rapaz. Um abraço a todos. Boa noite, Caio. Bom, Independente do que vem Não, acontecer, interrompe ele, continua. que tenhamos um bom ano. bom momento a todos os panelistas, ao nosso convidado. Eu até botei lá na tua página, ô Vitor, que eu fui outro dia pra Saquarema, relaxar numa casa lá no Boqueirão, enfim, longe e tal. E aí, daqui a pouco eu acordo 8 horas da manhã e tá pá. Aí, caralho, Maquita, obra, 8 horas da manhã, meio de Saquarema, dia de semana, enfim. Isso pega até no subúrbio de Saquarema. Agradecer aos ouvintes, né? A gente tem realmente, o Fagner falou, brinquei, mas é verdade, a gente teve um boom de seguidores no Twitter muito grande, mais até do que curtidores na página do Facebook. Principalmente pelo trabalho, outro dia a gente postou lá agradecendo o trabalho de algumas arrobas aí que faz a divulgação do nosso programa, enfim. A gente mesmo trabalha pouco a divulgação do Twitter, mas tem muita gente trabalhando para divulgar os podcasts
bem bacana. A gente indicou um também bem legal, que foi o Revolu Show. Procurem aí o Revolu Show sobre adoecimento... Da força do trabalho, alguma coisa assim. Adoecimento mental no capitalismo. Isso. Bem legal o programa. A gente ouviu, indicou. Agradecer o pessoal que indica, o pessoal que está chegando, o pessoal que está ouvindo. Lembrar que estarei no Conexão Sudaca desta semana falando sobre o Flamengo e Independiente. É isso. Bom, tem programa o suficiente para vocês ouvirem até o Natal, inclusive, porque foi com, 3 horas e 20 de programa. Estamos parecendo o Xadrez Verbal hoje. Obrigado pela audiência de todo mundo nesse ano. Vamos seguir aí. Quem quiser, curtam suas festas da melhor maneira que vocês acharem necessário. Chamem de solstício, chamem do que for. Mas não deixem de curtir, porque essa vida é muito curta pra ficar fazendo testando no Facebook porque não vai comemorar Natal, porque blé, 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 festa de Deus capitalista. Então, sejam felizes nesses dias aí. Tentem curtir sua família, curtir seus amigos, porque um pouquinho de felicidade faz bem. Num ano que foi, pra mim, pelo menos, bem difícil pra muita gente. E vamos torcer para que 2018 seja um pouquinho menos pior, gente. Boa noite e até janeiro. Neguinho era um poeta sonhador, sonhava como alguém jamais sonhou, e no anonimato ele vivia, cultivando a flor da ilusão. E assim como todo bom sonhador, havia uma musa em sua vida, a quem ele sempre presenteou, com frases que jamais foram ouvidas. Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, ai, 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 o poeta. Pelo mundo todo prosa, navegou no mar de rosas, abusou da perfeição, tornou o feio bonito, transformou o mundo aflito em amor e união. Neguinho, o poeta, Neguinho, ai, 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 o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta. Neguinho era um poeta sonhador, sonhava como alguém jamais sonhou, e no anonimato ele vivia, cultivando a flor da ilusão. E assim como todo bom sonhador, havia uma musa em sua vida, a quem ele sempre presenteou, com frases que jamais foram ouvidas. Neguinho, todo mundo cantando, o poeta, Neguinho, ai, 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 o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho, o poeta, Neguinho,